É isso aí, pessoal. A gente já vai começar em respeito aí a todo mundo que entrou aqui no horário para assistir a nossa Growth Session, a primeira do ano, que promete aí explicar para vocês como aumentar as suas vendas ainda no primeiro semestre do ano. E olha, gente, que a gente sabe que para quem trabalha com e-commerce parece que a gente passa 7 anos em um, e os meses do primeiro semestre passam mais rápido do que a gente gostaria. E é isso, pessoal. Eu passo a palavra agora para o nosso CEO aqui da Lomni, Mago Verde, é com você. Fala, galera que gosta de uma conversão, que gosta de uma venda e vocês gostam de e-commerce e também, pelo jeito, gosta de sofrer pra caramba porque escolheram isso como profissão. Sejam muito, muito bem-vindos, cara, à nossa Growth Session. Gente, a ideia, galera, do Growth Session aqui é o seguinte: nós vamos botar muita energia nesse negócio aqui, para que a gente aqui, galera, é menos Pablo Marçal e mais Toguro, entendeu, galera? Vamos focar muito mais aqui em conversão, nada de palestrinha motivacional. Nós vamos chegar aqui pegando realmente os e-commerces, criando estratégias, vamos falar tudo que vocês podem fazer ainda este semestre, para vocês não dependerem de data sazonal. Porque é muito fácil a gente vender em dia ensolarado, sábado de manhã, entendeu? Quero ver vender presunto para vencer em dia de chuva, meus amigos. Esse é o difícil. Mas esse é o ponto porque tem solução. Primeiro, quero agradecer todo mundo aqui que escolheu estar conosco agora numa sexta-feira, né? Dá para perceber para quem fez, para quem não fez, está aqui no Growth Session porque tem muito para fazer, né? Se já tivesse batido meta, já estava tomando um chopp. Pelo jeito, já vi que muita gente aqui precisa de mais conversão e menos conversinha. Gente, para a gente iniciar esse bate-papo, primeiro, não tem como eu deixar de agradecer, cara, ao Rafa Isonetti da Confidência. Obrigado, parceiro. Thiago Dias da Solomon, por ter, cara, apoiado e estar aqui com a gente participando. Diogo Dutra da Epimex, cara, o monstro dos meios de pagamento, que vai dar, cara, aulas aqui pra gente também. E meu grande parceiro, cara, de anos, rapaz, o cara que tem, cara, mais história do que a Bíblia pode publicar, Bruno Romero, cara. Esse cara, para mim, cara, que é o mago das parcerias, o mago do network, entendeu, cara? Para quem, se alguém acha, cara, que Pablo Marçal é o cara, é porque o mundo não está preparado para Bruno Romero. Vocês vão ver esse cara falando, tá bom? Galera, dito tudo isso, também quero agradecer, logicamente, ao time da Lomni, que está todo mundo presente, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, né? Já vi que está aqui o Everton Lima, cara, é muita gente, então se eu falhar em algum aqui, mas Marcelo do Cirilo Cabos, Karina da Via Inox, nossa super cliente também, entre os novos, nosso a Farmapant, que também está aqui, a Fast EPIs, ao nosso time comercial, e também agradecer ao nosso time de marketing, que está hoje aqui em nome da Stephanie, que preparou tudo isso para vocês de forma maestrosa. Gente, vamos lá, sem mais delongas, todos os agradecimentos, né? Vamos tirar menos conversinha e mais conversão, porque é o que importa. Vamos fazer acontecer aqui. Para quem chegou atrasado, perdeu a introdução, mas vai ficar com a melhor parte, que é a parte do conteúdo. Gente, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, e falar isso em 4 minutos, para a gente ser regrados no horário. A gente tentar ser muito regrado no horário aqui com vocês. Galera, e-commerce. A gente sempre fala que o e-commerce, ele muda todo ano. Que o e-commerce de 2026 não é o mesmo de 2020, que não é o mesmo de 2015, e assim sucessivamente. Que as coisas mudaram, que o consumidor mudou. Tudo isso é verdade. Mas existem algumas outras verdades que é o inverso disso. Tem coisa, gente, que é o arroz com feijão. As coisas não mudaram. Nós precisamos de bons meios de pagamento aprovando. Sem aprovação não adianta. Agora, cada vez mais o consumidor está vindo de diversas mídias. O consumidor está vindo hoje, ele é onipresente, ele consegue hoje acessar o smartphone e ir para o desktop em diversas mídias no mesmo dia. Então a gente precisa de uma plataforma confiável
para coletar todos esses dados e te dar uma curadoria importante de inteligência do que fazer com esses dados. A gente sempre, o ser humano, sempre foi influenciado por indicação, por alguém indicar que aquilo é bom, aquilo é ruim. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. E no e-commerce, a gente sabe de verdade o quanto a avaliação de produto ela influencia na conversão, gente. Isso aqui vale para e-commerce dos anos 2000, entendeu? No tempo do Orkut, no tempo do MSN, e vai ser no tempo do TikTok. Influência de comentários e de avaliação, isso sempre vai ser importante. E a gente também, cara, não pode esquecer do quê? Se comunicar com o cliente. Cara, vocês têm que ter uma coisa em mente, galera. Quem precisa mais de quem? Somos nós que precisamos mais do cliente ou é o cliente que precisa mais de nós? É sempre nós que precisamos mais do cliente. Então é nosso dever se comunicar com o cliente, estar presente com ele, através de SMS, através de e-mail, através de WhatsApp. Só que você consegue fazer isso de forma escalável? Consegue. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, se comunicar com o cliente. E a gente precisa unir todas essas coisas que eu falei aqui, que são básicas, mas precisa botar para rodar. O que hoje eu mais vejo quando eu entro nos e-commerces, a Lomini hoje que tem centenas de e-commerces e todos os dias o meu time comercial atende novos e-commerces aqui, a gente vê as mesmas dores. Meu meio de pagamento que não aprova, o cara que não se comunica com o cliente, o cara que está com os dados tudo cagado no GA4, tá uma merda, o cara não sabe se o cliente tá vindo por pombo correio, por cegonha, ou tá vindo por mídia, entendeu? E aí o cara fala, a minha conversão tá ruim, o meu gestor de tráfego é uma merda. Aí você entra na página do produto do cara, não tem avaliação, né? A gente tá na rede social, influenciado por vídeo a todo momento, o cara não tem um vídeo do produto, o cara não tem só foto, o cara só tem foto, e para lembrar ainda que parece que o e-commerce do cara está nos anos 2010, o cara ainda usa foto com fundo branco, porque um dia o Google falou que só ia ter foto branco no Google Shopping, aí todo mundo usou só com foto com fundo branco. Hoje em dia não é mais assim. E aí, gente, como é que a gente quer vender mais se o básico não está sendo feito? E é por causa disso, que parece ser básico e a maioria ainda não faz, que eu quero trazer o nosso primeiro convidado, um cara que é não só especialista, mas um cara que é o mago da avaliação. Eu acho que se eu sou o mago do e-commerce, esse cara é o mago da conversão, chamado Rafael Isoletti, para que ele traga para nós a importância de avaliação de clientes, o quanto, se o Rafa trazer um case aqui, e mostrar alguma página do antes e depois, e mostrar como funciona na prática, se é do caralho, Rafa. Irmão, mete bronca. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso Growth Session de março, irmão. Boa, Mago. Obrigado antes de mais nada, pelo convite, pela introdução. Stephanie também, obrigado pelo convite, pela participação de a gente poder falar sobre reviews e falar sobre prova social, que além da estrutura de reviews, mas eu acho que o grande valor, os grandes pilares que a gente vai trazer aqui e falar um pouquinho com vocês hoje é prova social e confiança do consumidor, tá? Eu vou dividir a minha tela aqui, preparei um material para a gente conversar hoje, e antes até de entrar no detalhe aqui de prova social e de reviews, eu queria apresentar em 10 segundos, contar um pouquinho o que a gente faz. Eu sou da Confidence Reviews, tá? Hoje nós somos uma das maiores empresas de reviews, uma das maiores soluções de reviews aqui no Brasil. Marcelo, tá vazando um pouquinho o seu áudio ali. Vou desativar aí. Valeu. Obrigado, Marcelo. Então, nós somos uma das principais empresas de reviews hoje aqui no mercado. A gente conta aí com mais de 500 clientes utilizando a nossa solução, na verdade, mais de 600 clientes. E um pouco do que o Mago comentou, nossas avaliações, a possibilidade de review com foto, vídeo, que é super importante, mas a gente vai falar sobre isso tudo aqui na frente, tá?
E aí, dando um pouquinho da dinâmica das lojas que a gente atende, mas lojas que usam reviews, independente se for a nossa ferramenta, enfim. Hoje a gente tem dentro de casa aqui Natura, Casas Bahia, Marisa, Americanas, ReHap, Tokstok, Havaianas, enfim. A gente tem empresas de todos os tamanhos e segmentos olhando para a review, olhando para a prova social como algo super importante quando a gente vai falar de conversão. E a partir de agora eu vou falar um pouquinho aqui de dados com vocês, tá? Primeiro dado relevante que eu trouxe aqui. 87% de aumento nas avaliações globais entre ali dezembro de 23 e dezembro de 25, tá? O que significa isso? Pós-pandemia, boom do e-commerce, todos nós vivemos e passamos por esse momento em algum momento aqui, seja profissionalmente, seja com os nossos negócios ou como consumidor, para quem está aqui também só na pele de consumidor, né? E isso gerou a necessidade de se comunicar, de avaliar e a interação do consumidor com essas marcas, porque cada vez mais a gente compra de e-commerce, a gente compra digitalmente, e aquela necessidade que a gente tinha de deixar o pneu, eventualmente, para o lojista, para a pessoa do balcão da loja, hoje a gente deixa dentro do e-commerce, é natural. Então, esse boom de avaliações ali entre dezembro de 23 e dezembro de 25, tá? Mas o número mais legal que eu acho que vai guiar a gente aqui são dois. 10% do que o Google leva em conta hoje para definir ranqueamento de busca passa por avaliação de consumidor, tá? Então, essas avaliações, elas são fundamentais quando a gente fala de estratégia de indexação SEO, e eu vou falar um pouquinho de DO, eu vou falar do agente de IA, utilizando das avaliações para fazer indicação para o consumidor, isso é super importante, eu acho, no caminho futuro. E, claro, de prova social, outro número, 70% dos clientes confiam em avaliações, até mesmo de desconhecidos. Aqui sou eu, Rafael, e todos vocês na figura de consumidor, entrando desde o Mercado Livre até uma loja bem pequena que a gente acabou de conhecer, e a gente quer saber se aquele produto tem avaliação, se alguém já comprou no passado e qual é a opinião dessa pessoa no passado. Tá? Eu vi ali a Vitória, eu acho que quase todo mundo faz isso, a gente toma a nossa decisão hoje no e-commerce muito baseado na opinião de outros consumidores, tá? E para começar a falar um pouquinho de dados, falar um pouco de SEO, que é um dos pilares importantes aqui que os reviews e as avaliações ajudam, eu vou trazer aqui como é o presente, como a gente funcionou, pegar o gancho do Mago ali, como a gente estava navegando aqui, 24, 25, enfim, olhando muito para SEO, para review, indexando, e na sequência eu vou falar de DEO, tá? Mas falando então de SEO, o review, ele não é apenas um depoimento, mas ele é um dado estruturado que o Google ama, né? Então, o Google absorve muito desses dados para fazer indicação de loja aqui para o consumidor, tá? Por quê? Em quais conceitos, tá? Primeiro deles, é o que a gente fala aqui de palavra-chave de cauda longa. Aqui, o que é? É o Google entendendo, através de palavras naturais, tá? Aquilo que o cliente usa de termo dentro da avaliação. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Uma loja de moda pode colocar ali uma foto, pode colocar na PDP um produto legal e ele coloca descritivo lá. Calça Bag Street, tá? Essa é a menção, é isso que a loja passa. Só que nas avaliações, os consumidores vão colocar, essa calça é super descolada, essa calça é super jovem, essa calça é super descolada. Então, esse termo, calça descolada, essa expressão natural que o Google passa a encontrar dentro das avaliações, é o que começa a ditar para que aquele produto comece a performar melhor e performar melhor dentro daquilo que o consumidor jovem gostaria de uma calça descolada. Então, aqui o Google olha muito para esses termos naturais. O que a gente, como consumidor, deixa é um indicativo de como aquele produto é na vida real, tá? Por que review ajuda também? Ele é um sinal de atualização, tá? Por que é um sinal de atualização? Se uma página está constantemente recebendo novas avaliações, novos reviews, é uma página viva, é uma página que tem conteúdo novo, que o Google vai olhar e falar, opa, peraí, essa página aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha nela e manter ela no meu radar, porque diariamente, semanalmente, tem um conteúdo novo, tem um novo texto, algo que o consumidor deixou. Então, isso é super bacana também, tá?
Para aqueles que têm loja física, eu vi o Cirilo Cabos aí, já até visitei vocês fisicamente aqui no centro de São Paulo. Para quem tem loja física, o Google absorve do review também para fazer a indicação dos melhores locais ali próximo do consumidor. Então, se eu estou aqui em São Paulo, próximo do centro, tenho uma loja, um escritório, quero buscar, comprar um cabo, etc. e tal, pode ter certeza que avaliações ali de Cirilo Cabo vai ajudar a performar quando eu buscar também localmente algum lugar para ir fisicamente lá comprar. Tá? Sequência aqui, a gente falando de experiência, expertise, autoridade e confiança, né? O review ele é a prova real de tudo isso e no entendimento do Google. E as nossas estrelinhas aqui de reviews, elas são estrelinhas que performam em busca orgânica e também em Google Shopping. Trouxe aqui um exemplo prático para a gente, mas vou até abrir um site aqui para a gente olhar. Então, quando a gente faz uma busca e essa loja performa no Google, ela automaticamente já traz as avaliações aqui embaixo também, as estrelinhas que são importadas do site de vocês, tanto em busca orgânica quanto na parte de Google Shopping. Aqui é um exemplo de um cliente nosso, Tokstok, que está convertendo aqui com as estrelinhas. Deixa eu até... Daqui a pouco eu mostro. Fala. Rafa, enquanto você procura aí, cara, vamos lá. Só pra gente, eu queria fazer aqui um depara para todo mundo, cara, que eu achei isso sensacional, irmão. Eu achei isso muito útil. Quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando aqui de conversão. Ou seja, a gente tem o tráfego, o cara entra dentro da PDP, o cara olha as avaliações, o cara vê os snippets lá, e ele toma, a tendência dele tomar uma ação de avançar para o carrinho é muito superior. Só que, cara, você veio aqui agora, nesse exato momento, além do que isso é óbvio, o que eu falei aqui agora, você veio falar assim, não, cara, além de a gente colocar as avaliações do Google, a gente consegue aumentar talvez possibilitar aumentar o teu tráfego orgânico, a gente vai aumentar o teu CTR do Google Shopping, a gente vai aumentar a sua conversão, e a gente vai ainda, talvez, conseguir fazer com que, além de tudo isso, além de toda a experiência que você falou, a gente ainda consegue, talvez, usar isso para aumentar o teu tráfego agora pelas buscas da IA. É isso, irmão? É isso, exatamente isso. Por que eu dividi tela aqui e só pulei? Para justamente te dar o contexto CTR. Então, aqui a gente está falando de Google Shopping. Aqui é um cliente nosso, Minimal Club, tá? Performando com as estrelinhas aqui em Google Shopping. E aqui, Mago, quando a gente clica, vai para PDP, as avaliações estão lá. Né? Então, dá até aqui um overview de avaliações. Estão lá. E aqui tem alguns pontos que ajudam muito a performar. Então, a questão de resumo por inteligência artificial, tá? Ainda estamos vendo o Google Shopping. E ainda vocês estão vendo o Google Shopping, claro, porque eu preciso trocar de tela. Isso é bem importante. Então, eu abri aqui, fui para PDP. Aqui estão as avaliações linkadas que eu cliquei lá no Google Shopping, estão aparecendo aqui na PDP, tá? E aqui na PDP, vamos falar um pouquinho do que você comentou. Então, a possibilidade do vídeo, que é super importante. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre vídeo também e como isso conecta nas gerações atuais, tá? Possibilidade de imagem. Então, aqui é o real, é o mundo real, é como o consumidor real veste essa peça e como ele avalia essa peça. Não é o modelo, não é a foto de estúdio, nada disso. Eu, Rafael, eu vou entrar aqui e quero entender qual que é o caimento dessa camiseta. Pô, achei bacana, não achei bacana? Isso é uma dúvida minha. Mas aqui eu estou olhando numa pessoa real, com um corpo real, e eu vou tomar minha decisão baseado nisso. Tá? Só queria dar esse parâmetro aqui numa loja mais real. Cara, e sabe o que é o mais legal? Eu gosto. Esse foi um puto exemplo que você pegou, cara, da Minimal, tá? Eu sou cliente da Minimal também. Ué. A Minimal, gente, investe zilhões em marketing. E aí é fácil a gente falar, mas porra, o Rafa pegou a Minimal como exemplo. Mas, cara, eu vou colocar em check se alguém pensou isso. Pega duas lojas que ninguém conhece. A loja do João e a loja da Maria. Duas lojas desconhecidas. Uma cheia de avaliação, com vídeo de cliente, com UGC. E a outra sem nada. Qual vocês acham que vai converter mais? Só aí, velho, já tira qualquer marketing envolvido. A gente
Cara, a gente que compra nos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Shopee e tudo mais, nós que meramente conhecemos de e-commerce de digital aqui, a gente compra porque tem avaliação, cara. Se não tiver avaliação, a gente deixa de comprar. Então, o ponto só que eu quero enaltecer aqui é, galera, para só de olhar para tráfego pago, para de olhar só em mídia e começa a olhar no que converte. É a mesma coisa de você colocar um outdoor numa avenida gigante, lá na Wall Street, você ter uma loja bonita, mas você não ter um vendedor dentro da loja. A pessoa fica perdida, ela não sabe se aquele produto é bom, ela não pode tocar no produto. A partir do momento que você colocar avaliação, é a mesma coisa. Mete braça, Rafa. Boa, Marlon. E aí, linkando tudo isso, a gente falou muito do presente, que é a estrutura de Google, a estrutura atual, mas o futuro, o que se fala muito, NRF, o que se vive muito, aqui dentro de casa a gente é prova viva disso, é falar do DO, é falar dos agentes recomendando o produto, tá? Por que aqui dentro de casa a gente vive muito isso? A Lari do meu time está aqui, sabe? A gente recebe aqui semanalmente 3, 4 contatos, agendas, que dentro de uma realidade de plataforma é uma quantidade bacana, vindos de origem de ChatGPT ou Gemini, porque a empresa X, o e-commerce Y, foi lá e pesquisou no ChatGPT, fala, pô, me recomenda aí as melhores empresas de review, enfim. Então o ChatGPT, o Gemini está fazendo esse papel, e ele vai fazer esse papel para o seu e-commerce, sem dúvida nenhuma, tá? Então, o ChatGPT, o Gemini, enfim, ele trabalha aqui a busca semântica versus recomendação, tá? A IA, ela não vai buscar só palavra, ela vai buscar contexto. Então, assim, o contexto aqui que eu dei, que é a nossa realidade, qual o melhor software para agência, tá? Então, a IA, ela vai procurar isso dentro dos reviews, dentro dos depoimentos, para trazer e indicar isso para o consumidor. Imagina a mesma coisa em moda, tá? Os agentes de IA, eles usam as fontes externas em tempo real. Então, cada vez mais que você está recebendo novos reviews, esses agentes eles estão se alimentando para fazer uma indicação nova, tá? A IA, ela busca prova de mercado. Se todo mundo está falando que aquele produto é bom ou tem determinada estrutura, ele vai olhar e vai falar sobre aquilo, né? Citação como conversão. No futuro, o objetivo não é apenas estar no topo, mas ser citado pela IA. Né? Então, quando a gente fala de SEO, a gente desejamos estar no topo da busca. Quando a gente fala de IA, não. Na verdade, é um conceito diferente. A gente quer ser a recomendação da IA, independente ali de performance, mas ele tem que recomendar a gente, tá? E a recomendação da... Rafa, a recomendação da IA é o novo topo do Google? A recomendação da IA, ela tende a ser o novo topo do Google, tá? É o conceito que a gente tem trabalhado, que está chegando, e cada vez mais o mercado vai olhando isso como futuro. Eu vou linkar até com 2 slides ali na frente e falar um pouquinho de social commerce, que principalmente TikTok Shop está chegando, e falar como isso cruza um pouco com a parte de review, tá? Antes, falar de loyalty, tá? Como o loyalty transforma a jornada de coleta de avaliação do mercado. Então, linkando tudo isso, o que a gente olhou hoje, ele tem muita interferência e muita base com relação ao modelo chinês, né? Aquele modelo, o que é o modelo chinês? É o e-commerce ou marketplace premiando aquele consumidor que faz a avaliação, tá? Então, além dos pilares que a gente comentou aqui, de SEO, de IO, a gente está falando também de fidelização, tá? Que são vocês, lojas, fidelizando aquele cliente que faz uma avaliação através de um programa de loyalty, tá? Que pode ser cashback, que pode ser estrelinhas, como Shopee faz, como outros fazem, que pode ser diversos tipos de cupom de desconto, tá? Cupom de desconto funciona muito bem quando você tem um ticket médio um pouquinho mais alto, você manda o cupom para quem fez a avaliação, ele retorna para fazer uma compra de, eventualmente, um produto um pouco mais barato, tá? Mas tudo isso é trabalhado dentro da cadeia, dentro da jornada de avaliação. Então, além do que a gente já comentou, o processo de loyalty pode ser trabalhado aqui dentro também, tá? Cara, e o loyalty, é lógico que a gente fala que é um nome bem bonito, mas olhando, galera, para o nosso dia a dia, é o aumento da conversão na V. Bom,
É você dar benefício em troca de aumentar a conversão, sem que o consumidor, sem que isso fique escancarado. É você trocar é o garçom falando com você, trocando uma ideia, e você começa a gostar do garçom, e por causa disso você vai consumindo mais. É a mesma coisa na jornada do e-commerce, galera. Então, olha que legal, a gente falou muito de SEO, falou muito de orgânico, agora vindo pro lado da conversão, galera. E aí, é um ponto que eu não tinha me ligado, Rafa, você trouxe com maestria, que é, caralho, o aumento da recompra. É você dar oportunidade para o cara avaliar o teu produto, que vai te gerar mais conversão para os novos consumidores, mas ele mesmo gerar uma recompra. Cara, ó, eu trouxe até um case disso, tá, Mago? Quem fez isso muito bem, cliente nosso, Tokstok, tá? Ele teve aqui 8 vezes o ROI do WhatsApp oferecendo cupom de desconto para recompra. A Tokstok faz essa jornada de coleta de avaliação pelo WhatsApp, tá? Que é um canal que converte absurdamente mais do que o e-mail quando a gente fala de resposta de reviews, tá? E a Tokstok, ela chegou a bater 73%, mas depois ela estabiliza ali em 30%, que é o número que a gente tem, mas ela trabalha muito bem o cupom de desconto, tá? Por quê? Porque ela tem um ticket médio alto, alguém comprou uma cama, um sofá, algo nesse sentido, ela manda o cupom, essa pessoa volta e compra o travesseiro, ou compra a almofada para o sofá novo que ela acabou de adquirir, tá? Então, aqui a gente fecha essa jornada de loyalty que eu comentei, avaliação com loyalty, gerando ROI na veia aí para o e-commerce. Tá? Boa, Rafa. E para fechar, só para dar uma pincelada, que eu sei que eu acho que eu estourei um pouquinho o tempo combinado, eu queria falar um pouquinho disso dentro da geração digital, que hoje tem o social commerce na veia e na vida, né? Eu sou pai de 2 meninas, uma de 17 e uma de 10 anos de idade, e eu vejo completamente a diferença que elas têm na busca e na tratativa do que eu, que já tenho 30 e 10 para cima aqui, enfim. Então, a tratativa delas hoje é muito baseada também em TikTok, Instagram e essas experiências, tá? E como o review é importante disso para a gente fechar? O review, hoje, ele trabalha aqui o que a gente fala da jornada linear, né? Então, assim, a jornada da compra agora é no feed. Então, quando a gente fala lá de TikTok Shop, o adolescente, enfim, o mais jovem, e a gente também, a gente começa a olhar qual que é o review daquele processo de unboxing, o que a pessoa achou daquele produto quando ele investiu. Então, tudo isso está casando com a mesma forma que eu posso olhar no site. Poxa, se eu compro no TikTok baseado naquilo que alguém desembrulhou ou foi lá e provou a camiseta, por que eu não tenho que ter ou não posso ter a mesma estrutura lá no meu site? Por que a minha forma de busca não pode ser a mesma no site? No TikTok eu estou lá olhando o vídeo. No meu site, por que não olhar o vídeo também para saber como é o caimento real? Então, isso a gente traz um pouco desse conceito também, né? O review como entretenimento, assim, a geração atual, ela não lê manual. Ela vai ver como é que funciona aquele produto baseado num review. Como é que alguém montou, né? Como é que serve aquela camiseta? Como é que alguém instalou uma TV? Então, tudo isso é baseado em review, tá? Comunidade e grupo, senso de comunidade, está super na moda ali. A autenticidade, né, que é muito relacionada a foto e vídeo, é o corpo real, é a pessoa real, é o produto real. E, por fim, aqui o review transacional, onde o campo de comentário e avaliação ele é um novo saque. Então, é onde a pessoa vai deixar a opinião dela e a empresa vai tomar todas as ações ali e vai ter os inputs para que ela trate e, eventualmente, até melhore o processo, como a gente tem alguns casos aqui que usa o review como melhoria de processo e melhoria de produto também. Então, tem que estourar um pouquinho aqui do nosso combinado. A gente faz conteúdo aí na frente, mas abre aí para pergunta, comentário. Caraca, é muita gente, irmão. O ponto é, galera, quem gostou, bate palminha aí, cara. Vamos dar esse benefício aí, esse parabéns pro Rafa aí, que deu aula real. Rafa, cara, resumão do resumão. Eu quero que você me responda o resumo em uma pergunta, Rafa. Por que eu, que trabalho com digital e tenho um e-commerce, não deveria ter avaliações no meu site? Não deveria?
Não tem motivo nenhum para você não ter avaliação no seu site. A avaliação converte, a avaliação é prova social, a avaliação te beneficia em Google, te beneficia em ChatGPT, em tudo. Não há motivo algum para você ter. Inclusive, você modera a avaliação. Se alguém tem aquela dorzinha, aquela dúvida, fala assim, poxa, cara, e se o cliente vier aqui reclamar do meu produto? Você tem total capacidade de moderar, tratar, responder e até converter isso numa opinião positiva. Tá? Gente, maravilhoso. Rafa, quero que, por favor, você deixe depois aqui nos comentários o teu contato, ou o contato do teu time, para quem quiser entrar em contato com você, com o teu time, para falar assim, caraca, galera, gostei de uma solução plug and play. Eu tenho certeza aí que o setup custa mais de 100 mil reais, leva 90 dias, quase um ano, para implementar esse negócio. É isso, Rafa, ou eu estou errado? Olha, sem setup, a gente tem aqui faixas a partir de R$ 99 por mês. A gente atende e-commerce de todos os tamanhos. Eu atendo Casas Bahia, DPSP, mas eu atendo a minha base aqui, mais de 600 clientes. Ela é formada em boa parte por pequeno e médio e-commerce, a partir de R$ 99. Entendi, cara. O cara deixa de comer uma pizza por mês e começa a converter mais. Exatamente. E performar melhor também. É isso, obrigado, irmão. Obrigado mesmo, parabéns, irmão. E valeu. Continuando aqui, gente, o nosso Growth Session. Vocês gostaram? Vocês estão entendendo como é que é a pegada aqui, galera? Não é uma pegada, galera, que a gente vai filosofar aqui. É uma pegada do porquê usar, como usar, onde usar e o que você vai ter de retorno. É essa aqui, cara, o ponto de partida de que a gente não tem que ficar só dependendo de várias Black Fridays nessa vida, não, galera. A gente precisa de ferramentas e estratégias para amanhã, para bater a meta de abril. É isso que a gente precisa. Então, galera, pensando nisso, eu quero trazer aqui, o Thiago Dias. Thiago Dias, cara, para mim, para quem não conhece o Thiago Dias, para quem não conhece a Solomon, hoje, vocês estão vendo todas as minhas telinhas aqui atrás? Sabe por que você tem essa quantidade de telinha aqui? Porque é a quantidade de dados que a gente tem hoje. Se a gente colocar cada dado numa tela, a gente, velho, vai competir com a fábrica da Samsung, galera, de tantos dados. O problema não é você ter o dado isolado. O problema é você não contextualizar o dado. E aí, quando você não contextualiza o dado, você pode transparecer que algum dado está errado ou você tomar uma decisão errada. E o que a Solomon faz é trazer todos esses dados juntos, contextualizados, para te trazer, além de você, o dado contextualizado, para você tomar uma decisão correta, mas para você, e eles já trazem também possíveis estratégias para que você tome a sua decisão. Então eu quero aqui, gente, uma salva de palmas para todos vocês, para o Thiago Dias. Tiagão, seja bem-vindo, meu mano. Opa, muito obrigado, Mário. E pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa ligação, acho que faz todo sentido. Hoje, o nosso maior problema que a gente busca resolver é justamente isso. O problema de confiança em dados e de estar tudo em um único local. E a gente vê que... Deixa eu só te interromper por 30 segundos. Eu acredito que talvez a bateria do teu headphone esteja acabando. E se não for isso, mas a tua voz ela está oscilando. Tá? É isso, Steph? Pode falar de novo pra gente ouvir? Agora eu tirei, tava no fone. Nossa, 10 vezes melhor, irmão. Tava no aquário antes. Agora mete bronca, irmão. Mete bronca aí. Eu queria te interromper no começo para todo mundo ouvir cristalino. Perfeito. Boa. Muito obrigado pela introdução. Acho que é bem isso que a gente busca resolver aqui na Solomon. Então, a gente viu que esse é um ponto, acho que é um dos maiores pontos onde muita gente tem muito dado nos e-commerces e o brasileiro, de forma geral, parece que ele não tem muito costume de analisar os dados. Então, tipo, tem como crescer muito, só que por não analisar, a gente vê que isso acontece pouco. Até um benchmark interessante, né? Aqui a gente olha muito para o mercado americano, de e-commerce lá na gringa, né? E um ponto interessante é que lá, a gente gosta de falar que nos Estados Unidos, geralmente eles estão 5 anos na frente, que aqui no Brasil, e lá todas as métricas são muito mais caras. CTR é mais caro, anunciar é mais caro, CPM é caríssimo, assim. E com isso, o que aconteceu? Basicamente, os americanos são obrigados a começar desde o primeiro dia com alguma solução ali para analisar bem os dados, né? Porque se você erra, é muito mais caro. Então, uma das nossas missões aqui é justamente isso.
mostrar a importância de analisar os dados, olhar para eles, e até facilitar essa análise aqui no Brasil. Deixa eu só... Vou ter que compartilhar minha tela, que eu já consigo Boa. mostrar um pouquinho mais o que a gente vai falar hoje. Gente, vamos aguardar o Thiagão rapidão. Aí, Thiagão, você tá no mudo, irmão. Opa, tô de volta. Perdão, pessoal. Imagina. O notebook é novo, estava sem acesso para compartilhar a tela aqui no Google. Agora vai. Todo mundo tá vendo? Sim, agora sim, irmão. Foi. Agora abriu. Boa, perfeito. Então a ideia é falar um pouquinho mais com relação a justamente isso. Como que a gente faz para vender mais com relação e evitando toda essa parte da sazonalidade, né? Então eu separei 3 temas que eu acho que vão ser bem legais para a gente trazer um pouco mais para cá, que são justamente, primeiro, né? Qual que é o framework de crescimento das grandes empresas? Então hoje aqui a gente tem mais ou menos mais de 350 empresas, a gente atende grupos gigantescos, né? Então AlphaCo, Hurley, Vizela, diversas marcas. E nisso a gente fala com muita gente, a gente entendeu um padrão de como que eles geralmente analisam ali, né? Então, como que geralmente as empresas, elas quebram aquela barreira dos 200, 300K, geralmente, e seguem crescendo de maneira bem consistente. Então, o segundo ponto, eu quero apresentar para vocês, né, que a sua operação, de modo geral, ela não toma decisões necessariamente com os dados completos. Então, a grande parte dos e-commerces, eles têm dados, só que não necessariamente ele é um dado que contam a história completa. E, por fim, eu queria mostrar por que dados confiáveis são realmente ali o que gera crescimento. Então, começando com a ideia do framework, depois de falar com muitos heads de e-commerce, muitos donos de marca, assim, que estão crescendo bastante, meio que a gente conseguiu chegar num padrão ali de modo de pensar, né? Então, por que esses gigantes, eles crescem o ano inteiro e não só em datas comemorativas? Então, basicamente, esse aqui é bem o ciclo de pensamento, então, que é a estrutura de como eles fazem as coisas, que basicamente eles tomam uma ação, uma vez que eles tomaram essa ação, eles medem os dados, com esses dados eles fazem uma análise, tomam decisão e fazem uma inovação. Então, esse ciclo é o que a gente chama de ciclo de resultado. Então, e a ação pode vir de inputs de vários locais. Então, por exemplo, eu quero testar uma plataforma de avaliações. Quero colocar reviews no meu site. Então, o primeiro passo é tomar ação. Tomei ação, você tem que ter os dados para medir os resultados. Você vai ver que vai melhorar a conversão, você vai ver que vai ter mais vendas, só que você tem que sempre medir esses dados para, de fato, conseguir chegar no resultado que vai fazer o seu e-commerce crescer. Então, a ideia de hoje é bater muito em ter isso como cultura de empresa, ter isso como cultura de fato de crescimento, porque é algo simples, mas é o que a gente mais vê as pessoas fazendo com muito foco nisso, né? Então, até para deixar um pouco mais claro, eu queria principalmente mostrar aonde que a gente mais vê os negócios errando nesse ciclo, né? Então, acho que o primeiro é muito nesse primeiro ponto. Justamente, as pessoas fazem ação, mas geralmente eles não coletam os dados para saber o que eles estão fazendo, gera resultado ou não. Então, é muito comum o dono de e-commerce, ou head, começar diversas ações e começa a fazer ação de CRM, começa a fazer ação de plataforma, começa a fazer trabalhar com influenciadores, não vai medindo, e no final do dia só vai olhar para isso quando o resultado cai. E como você não tem um processo de análise desse dado, você não entende muito bem o que está acontecendo. Então, esse é um problema muito grande quando a gente fala de medição errada. Então, geralmente, qual que é a expectativa, né, das pessoas? Eu tomar uma ação e essa ação vai gerar uma venda. Então, disparei o e-mail, vamos ver se vai vender no final do dia ou não. Só que quando a gente fala de crescimento sustentável, não são ações isoladas. A gente cria sistemas. Então, ter uma área de CRM na minha empresa eu ter disparos recorrentes ali que vão acontecendo ao longo do tempo. E isso vai gerar o que a gente tem hoje, que é justamente a nossa jornada de compra, ela não é linear, assim, definitivamente. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças do jogo que está acontecendo, tipo, é muito do que o Mago falou, o e-commerce de 5 anos atrás não é o e-commerce de hoje em dia.
Tipo, hoje já se fala que demora de 7 a 8 pontos de contato com a sua marca, até que a pessoa realmente resolva comprar. Então, é muito comum a pessoa, nesse exemplo de jornada, né? Conhece a marca por influenciador, ela vai para o seu site, cai na campanha de remarketing e no final do dia ela compra. Aqui é um exemplo, né? Então, com isso, o que a gente tem que entender? A jornada de venda, ela não é um processo linear, então existe, de fato, falando de uma jornada, e nessa jornada que eu trouxe aqui, no caso, o influenciador, ele fez com que a pessoa conhecesse a sua marca, mas no final do dia, quem gerou a venda foi uma campanha de remarketing. Então, se a sua medição para o influenciador ela fosse feita só com cupom, esse influenciador seria desligado. Então, qual que é o grande problema, então? Como medir os dados é um ponto que ele é muito importante também no final do dia. Então, outro ponto que a gente vê muito os negócios errarem nessa parte de análise de dados, né? Está muito ligado com esse ponto da análise para, de fato, virar uma decisão. E por que isso é tão importante, né? Porque quando a análise ela parte de um dado errado, a decisão ela necessariamente vai ser errada também. Então, trazendo um pouco melhor, quais são as principais análises que geralmente as pessoas tomam com dados errados, que vai gerar decisões erradas, e geralmente é onde muito e-commerce perde dinheiro. Então, acho que a primeira, assim, disparada, é não considerar a jornada de compra, de forma geral. Então, geralmente, no caso de influenciadores, as pessoas veem, gerou pouca venda do influenciador no cupom. Então, geralmente as pessoas vão lá e cancelam esse influenciador. Sendo que, o que a gente notou já aqui? Mais ou menos 50% da venda, 50% a 40% da venda que vem de influenciadores, as pessoas não usam o cupom do influenciador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas conheceram a marca por meio desse influenciador, compraram no final do dia, mas não usaram o cupom dele. E isso acontece por diversos motivos. Seja porque a pessoa tinha um cupom melhor, de bem-vindo, tinha alguma outra ação, ou então ela conheceu a marca pelo influenciador e depois comprou uma campanha de remarketing. Então, isso acontece com muita frequência. Então, quando que a gente consegue ter essa visualização? Quando a gente passa a considerar a jornada de compra. E, além disso, outro ponto que acontece bastante também, quando as pessoas, elas olham uma campanha ou então um canal de topo de funil e ele não gera venda. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Vão lá e cancelam. E isso só acontece porque você está desconsiderando toda a jornada de compra. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena trazer, porque levar a jornada de compra em consideração é o que vai fazer com que você entenda, de fato, não só quais canais participam da venda, mas em qual momento cada canal participa. O Thiago, eu gosto de fazer uma analogia com tudo isso que você está falando, irmão. Uhum. Vamos imaginar que tem alguém aqui que seja talvez um pouco mais novo no e-commerce, né? Uhum. Eu gosto de fazer uma analogia como um futebol. Nós temos a maioria do time no meio de campo, e aí nós temos a zaga e os atacantes. É a mesma coisa, pessoal, quando a gente fala de mídia. A gente está viciado em ver só quem faz o gol, só quem vende, só quem vende. Só que a gente esquece de ver quem passou a bola para o atacante. O atacante ele não vai correr atrás da bola. O atacante ele não está indo buscar a bola lá. Algum jogador passou a bola para o atacante. Quando a gente não olha qual jogador está passando a bola e só está olhando para quem fez o gol, a gente tende a acontecer exatamente o que o Thiago falou. Porra, esse cara não está fazendo o gol, então eu vou removê-lo do time. Quando você remove o cara que não faz gol, mas é ele que está passando a bola para o jogador que faz o gol, você tem dois problemas. Porque agora, além de que você está tirando o cara que estava passando a bola, o teu atacante que fazia o gol vai deixar de fazer gol também. Porque você tirou aquele cara que estava influenciando o teu consumidor final antes do cara tomar a consideração de compra. Então, pessoal, o que o Thiago está falando olhe o time inteiro primeiro e não só o jogador de forma isolada. É isso, Thiago? Exatamente. Nossa, cirúrgica essa analogia aí, ela faz bastante sentido. Caramba, vou usar agora, cara. Tá bom. Essa é de graça, Thiago. Muito obrigado. Nossa, inclusive, acho que dá até para usar também nesse segundo ponto, porque eu acho que um segundo ponto que a gente vê muitas pessoas errarem é justamente nisso. É confiar exclusivamente no modelo de atribuição das plataformas. Não sei se todo mundo está
sabe o que é modelo de atribuição, mas é basicamente quais são os critérios que a plataforma vai dizer que essa venda veio dela. Então, por exemplo, o Facebook, se a pessoa clicou naquele anúncio dentro de 7 dias, ela vai dizer, pô, essa venda é minha. Para um CRM, por exemplo, se a pessoa ela abriu o e-mail dentro de 30, 60 dias, ela vai dizer, pô, essa venda é minha. E é exatamente como acontece lá no caso do futebol. Se o zagueiro roubou a bola lá atrás, passou para o meio de campo, e passou para o atacante fez o gol, o zagueiro vai dizer que o gol foi dele, o meio de campo vai dizer que foi ele que driblou todo mundo, e o atacante vai dizer que ele que fez o gol porque ele que chutou. Então, é exatamente isso. Então, as plataformas, de modo geral, elas tendem a ter modelos de atribuição tendenciosos. Então, para o Facebook, é bom que ele fale que toda venda veio dele, justamente porque você vai, pô, dando resultado, vou investir mais. Aí você vai investindo e isso acontecendo. Daí o que acontece na prática é exatamente isso. Aqui trouxe aqui embaixo um exemplo de jornada, né? Então, uma pessoa que passou no Facebook, depois passou no Google, recebeu um e-mail e aconteceu a venda. Então, no final do dia, foi uma venda. Só que quando você olha os dados que você tem no Facebook, o dado que você tem no Google, e o dado que você tem, sei lá, na sua plataforma de CRM, você vai ver uma venda sendo marcada em cada um deles. E aí, no final do dia, você não sabe, pô, onde que eu invisto mais no final do dia, se eu somar a receita que eu tenho para receber do Facebook, do Google, do CRM, eu tô milionário aqui. Isso aqui não é verdade. Então, acho que isso é um ponto bem interessante também. Eu vou continuar a comparação, Thiago. Lá no time de futebol, o zagueiro vai defender que ele que roubou a bola, o meio de campo vai defender que ele que atravessou o campo e o atacante vai defender que foi ele que fez o gol. No final, tá os 3 pedindo aumento de salário. Exato. E você só tem um dinheiro. Sim. E aí você vai falar o quê? Cara, E aí, eu acho que o que é legal que você vai continuar, que o ideal é a gente ter aquele modelo de atribuição que a gente dá peso diferente para cada jornada. Então, então, ao invés de eu pegar hoje aumentar só o salário de um jogador, hoje a gente pode entender quem é que teve mais peso nessa jogada e eu pegar o meu salário e dividir por 3, ou eu dividir em 33, 33, 33, ou eu dividir em 20, 40 e 40, e assim sucessivamente. É isso, Thiagão? Exatamente. E eu acho que o maior problema das pessoas que elas fazem no dia a dia é mais esse. É só olhar para o atacante. Tipo, é só olhar para quem fez o gol e ignorar todo o resto. Quando, tipo, existe tipo, uma forma de você dividir melhor esses... É só você não esquecer que existe o resto da jornada. Você ter essa visualização já vai dar uma clareza muito grande do seu negócio. Depois, Thiago, eu vou compartilhar, porque eu fiz em 2000 e bolinha, cara, se eu falar isso eu vou confessar a minha idade, que para explicar a jornada antigamente e modelo de atribuição, eu fiz exatamente alguns slides com o time de futebol, com as flechinhas e tudo mais. Então depois eu te passo, você monta aí na tua identidade visual. Nossa, perfeito. Acabou de atualizar nossa call de vendas. E como entender como divide esse peso? Outra pergunta, cara, que caiu no teu colo essa, Thiago. Fazer de bicicleta esse gol aí. Nossa, muito bom. Então, esse é um ponto aí muito complexo, assim, tipo, eu não diria que para mim, essa é a pergunta do milhão, assim, né? Tipo, não existe um modelo de atribuição que vai dizer, tipo, bota X% para cada um desses. Hoje, o que a gente faz, como plataforma, né, é trazer a visibilidade dessa jornada. Então, tipo, hoje, geralmente, se você analisa GA4, Meta, Google, e anuncia nesses locais, geralmente você não possui dado de jornada. Via de regra, você não tem essa junção do caminho que a pessoa percorre até comprar no final do dia. Então, a gente conseguiu unificar tudo, então, identificar que aquela pessoa é aquela pessoa em cada ponto da jornada até a compra, para trazer isso para as empresas. O que eu consigo trazer com as conversas que a gente está tendo com diversos e-commerces que usam muito isso nas análises do dia a dia, o que a gente mais vê acontecer são alguns padrões de análise. Então, geralmente são, em vez de colocar um peso para cada... Porque o que significa você colocar um peso? Significa que você quer olhar só para um modelo de atribuição. Quer dizer que, pô, eu boto 0,1 para o começo, 0,2 para o meio e 0,7 para o final ali. Só que quando você fala isso, você está dizendo, tipo, eu quero olhar só para o modelo e eu vou organizar meu orçamento de acordo com isso. Mas o que estiver acontecendo na realidade é um modelo um pouco diferente. São empresas que elas fazem análises diferentes para entender o macro, né? Então, por exemplo,
quando eu vou analisar um canal de topo de funil, quer dizer, começo da história, primeiro eu quero saber onde que cada canal participa. Então eu tenho que saber se o Facebook está no topo, no meio ou no fundo, se o Google está no topo, no meio ou no fundo. E às vezes o mesmo canal participa de vários pontos da jornada. Então, uma vez que eu entendi isso, eu tenho que entender e analisar de formas diferentes. Então, o canal de topo de funil, geralmente a análise que eu faço para ele é um pouco diferente. Então, o que a gente vê os nossos clientes fazendo? Uma vez que eu tenho essa jornada, eu consigo entender o seguinte, vamos olhar primeiro para quem está no começo da jornada de compra. Então, baseado nisso, eu não posso tirar orçamento dessas campanhas, porque são campanhas que geram venda, que geram tráfego, e a pessoa vai e compra. E quando eu tenho essa visão de jornada, eu consigo, por exemplo, comparar campanhas de topo de funil. Hoje, a maior parte do mercado, quando vai otimizar campanhas de topo de funil, ele só olha para, deixa eu ver quem está dando mais tráfego para o meu site. Eles não conseguem juntar esse dado com o dado de quem comprou. Como eu tenho todas as jornadas, eu consigo, de fato, entender o seguinte, essa campanha de topo gerou muito mais venda do que essa outra campanha. E eu consigo, de fato, otimizar tudo baseado para venda. Então, acho que esse é um ponto bem interessante, assim, né? Que é justamente visualizar a jornada, entender, separar ela e otimizar de acordo com isso. Ô, Thiago, como é que você consegue mostrar uma tela pra gente de como que é a Solomon hoje? Consigo. Quer apresentar aqui? Boa. Até aproveitando quando o Thiago mostra, deixa eu ver quem que fez a pergunta, foi a Sara? A Sara. Sara, trazer um ponto aqui que eu gosto de fazer uma analogia. Vamos imaginar que você não contratou a Solomon, você está aí com as suas campanhas, está com o teu GA4, e você abre o gerenciador do Meta, a central de anúncios e tudo mais. Uma das coisas que eu gosto de fazer é, antes de você olhar para o jogador, olhe para o time. Então, você faz o seguinte, antes de você olhar para o ROAS, olha para o ROI. O que é olhar para o ROI? Junta todas as tuas mídias, quanto que você investiu? R$1.000. Quanto que você teve de retorno em todas elas? Em todas as mídias, mas contemple tudo, o orgânico, social, direto, tudo. Vendi 10 mil. Então eu gastei 1.000, vendi 10 mil, eu tenho um ROI de 10. Pronto. Depois que você fez isso, você fala assim, a conta está fechando, você aí sim analisa de forma individual cada uma das mídias. E aí sim você olha o ROAS. Aí você olha o ROAS do Meta, aí você olha o ROAS do Google, aí você olha o ROAS de qualquer outra mídia que você tenha, para saber se o desempenho daquele jogador está bom. Não é só o desempenho em fazer gol. Será que esse cara está correndo muito? Ou seja, será que o CTR está bom? Será que eu estou tendo muita audiência? Será que eu estou tendo muito alcance no outro? E aí você começa a ver as métricas daquela mídia de forma individual. Thiago, é teu. Boa. Até para um pouco melhor, tipo, como que a gente apresenta esses dados? Né? A gente tem duas grandes visualizações. A primeira é essa visão onde eu trago, de fato, cada canal e como que cada canal está performando. Então, de fato, qual que é a maior dor das pessoas, né? Então, a gente vai saber, quanto que está vendendo em cada canal. E a gente consegue trazer esse dado. Então, que já é bem diferente do que, inclusive, eu consigo trazer esse dado de acordo com diversos modelos de atribuição. Então, seja um modelo que vai levar em consideração só o último clique, ou um modelo que leva em consideração o primeiro clique, ou impacto total, que é o modelo onde eu vou atribuir uma venda para todo mundo que participou da minha jornada. Então, ele é um modelo muito bom, para entender o seguinte, meu Pinterest, eu acabei de lançar esse canal, e eu não sei se ele está performando bem, porque se eu olhar para ele, os dados que ele me marca são gigantescos, eles não são confiáveis, mas se eu olhar para, o TM, nada está marcando que veio do Pinterest. Esse modelo de impacto total é um modelo que vai mostrar o seguinte, de todas as vendas que tiveram no meu e-commerce, quantas vendas passaram por esse canal, por essa campanha, por esse anúncio. Então, ele é um modelo muito bom para entender exatamente isso. Se é algo que eu posso só descartar, que não faz sentido, ou se é um anúncio que realmente performa. Thiago, mas hoje você tem a linear, não tem? Isso. E a linear, que é um modelo que eu coloco um peso igual para todos os pontos de contato da jornada. Aí que tá, Sara, o ponto que aí talvez você fez a pergunta, e aí eu vou talvez te ajudar também agora usando a Solomon. Você falou assim, cara, como é que eu consigo dar um peso diferente para cada mídia? Talvez hoje você não consiga dar um peso, mas se você quiser entender por onde você dá um peso igual para todas as mídias, aonde passou de fato o consumidor, hoje com a Solomon você consegue. Isso, exato. E aí já são dois grandes valores, eu acho, né? Que é, conseguir
colocar pesos de acordo com a jornada, e o segundo é não tomar uma decisão tão enviesada pelos dados que as plataformas estão marcando. Até um exemplo, tipo, você quer uma conta real, um cliente nosso, então o Facebook marcando 3.500 vendas que vieram no Facebook, sendo que quando a gente traqueia de fato com nossos dados, a gente está vendo 2.400, 1.000 vendas a mais que o Facebook marca, né? Então, tipo, e esse é um padrão muito comum. O Facebook ele vai marcar mais vendas do que aconteceu. E o Facebook, o Google tende a marcar um pouco menos. Isso aí é um ponto interessante. E eu acho que o último ponto que vale a pena mostrar aqui é aquilo que eu falei de jornada, né? Que é tipo, você entender quais são as principais jornadas de compra na sua operação e também em qual momento cada canal geralmente participa mais. Então, o Facebook participando mais do FIM, nesse caso de cliente específico, Nextex, que é um CRM, também mais do FIM, e aqui consigo mostrar, tipo, como que é essa participação em cada canal. O GPT aparecendo forte aqui também, então, muito no início da jornada e um pouco mais no fim. Então, a gente traz exatamente isso, né? Tipo, como cada canal vai passando em cada venda, né? Então, tipo, essa aqui é uma tela bem recente nossa, que é muito legal. Tipo, eu consigo mostrar exatamente, pô, se o meu Facebook ele passa mais no fundo, talvez quando eu for fazer algum criativo para o Facebook, eu vou fazer criativos mais de fundo de funil. Só que ele também participa do meu topo, porque tem vendas que vieram, que ele participou no início da compra. Então, eu não posso simplesmente parar de fazer campanhas de awareness, campanhas de topo de funil, campanhas de público frio. Então, acho que isso é um ponto interessante de que você só consegue saber, ter esses insights com esse dado. Muito bom, Thiagão. Cara, que legal. E eu acho que o bacana da gente falar disso tudo, galera, para quem hoje trabalha com muitas mídias ou poucas mídias, um ponto que eu quero trazer é o seguinte. Galera, se você quer ter topo de funil, você precisa... se vocês querem ter fundo de funil, vocês querem ter gente querendo comprar de vocês, vocês precisam alimentar o topo. Isso aqui é a lei. Ou seja, se vocês querem ter gente querendo comprar, vocês precisam antes ofertar, gerar interesse, gerar consideração, para aí sim você conseguir ter as pessoas de fato com interesse genuíno e compra. Se você não tiver isso, isso não vai acontecer. E tá todo mundo querendo aquela pessoa que já está interessada no produto e todo mundo tem concorrente hoje. Thiago, Exato. para a gente finalizar, cara, hoje, e eu gosto de finalizar com essa pergunta, por que as pessoas não deveriam contratar a Solomon, irmão? Por que elas não deveriam contratar a Solomon? Boa. Eu acho que hoje, se você quer tomar decisões com dados errados, você quer escalar da forma mais ineficiente possível, eu acho que esse é o caminho. Porque tem como ganhar mais, lucrar mais e tomar decisões melhores com dados melhores. Gente, Thiago, maravilhoso. Quero te agradecer, cara, mais uma vez, cara, pela parceria. Quero agradecer aqui por você ter mostrado, de fato, como funciona todo esse canal, como funciona essa jornada de compra, como a Solomon vem ajudar tanto o gestor de tráfego, tanto o gestor de e-commerce, tanto o analista que está ali olhando para os dados, que ele está perdido naquele negócio chamado GA4, né? Cada plataforma querendo vender seu peixe, e hoje a Solomon consegue plugar. Hoje, cara, a gente tem de todas as plataformas que a gente tem de venda, das principais, a Solomon integrada com todas? Isso, em todas. VTEX, NumenShop, Shopify, Magazord, todos os principais a gente está integrado. Perfeito, cara. E eu tenho certeza, quanto tempo para implementar esse negócio? Boa. Hoje a integração é super rápida, tipo, acontece em, sei lá, 15 a 30 minutinhos. Você já está com todos os dados sendo coletados ali para frente. Inclusive, a gente hoje não traqueia só de onde veio cada venda, mas também de onde vem cada sessão. Então, hoje a gente já consegue substituir todo dia 4. Maravilhoso, galera. Thiago, gente, salva de palmas pro Thiagão. Thiago, obrigado mais uma vez, irmão. Cara, que a gente consiga transformar mais dados em inteligência, mais inteligência em conversão, até porque, galera, menos conversinha e mais conversão. E falando em conversão, galera, aqui é papo reto agora. Vou meter bronca. Vocês são viciados em perder grana. Eu acho
Eu não sei que tesão que um cara que trabalha com digital, que trabalha com e-commerce, ele tem em perder dinheiro. Cara, é um tesão assim, cara, que nem esse vídeo tem tanto disso. Sabe por quê, galera? Porque é o seguinte, porque vocês investem em mídia, vocês jorram dinheiro no Facebook, no Meta, vocês gastam grana pra caralho em Google, aí vocês estão lá, fazendo grana, jogando grana, pagando boleto, né? Beleza? Aí, antes de vocês saberem tudo os dados, aí vocês contrataram a Solomon, aí vocês organizaram os dados. Ah, que bonito, agora eu sei fazer as campanhas de topo, de meio de funil, maravilhoso. Aí vocês contrataram a Confidence. Pra quê? Por que vocês contrataram a Confidence? Vocês melhorarem a avaliação do produto de vocês, trazer mais tráfego orgânico, aumentar a conversão. Do caralho. Foi lá e fechou, meteu bronca. Aí o cara vai pro carrinho. Entendeu? Eu conheço alguém, nem sei se a pessoa tá aqui, eu conheço alguém que, vocês aí provavelmente, que tem 200 produtos no carrinho. Aí, vai adicionando no carrinho para salvar lá. Aí, depois disso, vai pro checkout. Passa o cartão de crédito, compra. Só que aí vocês têm a delícia de ter um meio de pagamento que não aprova. Aí vocês pagaram dinheiro em mídia, pagaram dinheiro para a Solomon, vocês pagaram dinheiro para a Confidence fazer toda a estratégia para vocês já contrataram a Lomini para fazer estratégia, mas aí o meio de pagamento não aprova. Aí eu falo, seus abençoados sem alma, vocês querem ganhar dinheiro como, desgraça? E aí que eu quero trazer o cara. Calma. Stephanie, Desculpa fala pra mim. interromper, mas é que antes da gente falar do meio de pagamento, a gente vai falar daquele carrinho que ficou lá abandonado. Obrigado pela introdução, Fazer Jamala. isso. Eu falo depois. Antes da Maravilhoso. gente falar do Diogo, a gente precisou dar uma remanejada aqui, aqueceu. pessoal. E a gente Boa. vai já dessa aquecida, então fiquem até o final, tá? Porque o checkout é um problema gigantesco. Se não funcionar, a gente sabe que a gente perde muita venda ali, mas a gente também perde venda se a gente não souber se comunicar e se relacionar com o nosso cliente. Já entendi tudo aqui agora. E faz total sentido também. Mas o pitch serve, sabe por quê, Stephanie? Porque, cara, mesmo assim, mesmo que eu tenha o meu checkout maravilhoso com a AppMax e tudo mais, que a gente já vai falar também a respeito. Eu achei até que você tinha visto que eu tinha mandado, porque eu pensei, Não. ele viu o pitch, tá Não, indo pro eu clube, não daqui a vi, pouco mas já não, peguei, não é. já peguei o gancho aqui. Mas sabe por quê, galera? Sabe o que custa caro na vida da galera hoje que trabalha com digital? É vocês cagarem pro cliente de vocês. E eu nunca vi alguém querer, assim, fazer todo esse esforço e nunca mais falar com o cliente de vocês. E vocês vão criar jornada de relacionamento com o cliente. E vocês vão se comunicarem com ele durante a jornada. E aí, então, eu pegando o gancho de gente que hoje coloca 200 produtos no carrinho e aí não avisa o consumidor, não incentiva eles para comprar. E aí, de mago para mago, o mago do e-commerce vai trazer hoje, velho, o mago do relacionamento, meu brother, meu parceiro, cara que eu aprendo todos os dias, irmão. Gente, uma salva de palmas para Bruno Romera, cara. Esse cara aqui, com essa cara jovial, mal sabe que esse cara tem 60 anos de idade. Bruno, a palavra é seu, irmão. Pô, obrigado. Eu tô quase chegando aos 60, vou fazer 42, mas estamos aí. E, cara, agradecer demais pelo convite, agradecer a galera, tá louco, o conteúdo tá demais. Eu anotei várias coisas aqui. Quero agradecer demais o Magno, ele falou de amizade, cara, um cara que tem amizade, foi um dos caras que me ajudou quando eu cheguei nesse mercado. Então, se eu sei alguma coisa, eu aprendi com ele. Então, se eu tô fazendo errado, eu aprendi com ele também. Eu vou fazer igual no futebol. O passe veio torto ou o passe veio certo? Passou por aqui. Mas, pô, obrigado. É um parênteses gigante, irmão. Talvez o seu fone ou esteja acabando a bateria ou ele tá dando chiado para nós, irmão. Eu vou tirar porque eu tô sem nada em volta aqui, vai ficar de boa. Espera que eu vou remover ele. Boa. É que você com essa voz de radialista, irmão, não tem como a gente escutar ele de qualquer jeito, irmão. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É que eu não ouço vocês, não. Alô, 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 alô. Testando som, testando som. Alô, alô, eu não tô ouvindo, não. Deixa eu saber vocês. Não. Espera aí. Boa. Eu acho que você tá usando o microfone, não era do fone, era do notebook. Que agora vai.
Boa, Diogo, meteu Foi bronca. nada. Foi E nada. aí? Eu vou sair, cara. Ah, foi, voltou. Brunão, deixa eu abrir agora o segundo parênteses, irmão. Que Diga. a galera já tá tentando achar um e-commerce de fone de ouvido pra você aqui, tá? No chat aqui, tá? Mas deixa eu te falar. Eu acho que o teu problema não era o fone. Você estava usando o microfone do notebook. O chiado continua. Ué, estranho. Aham. Quer voltar com o É. fone e vai ali no microfone e só Peraí. altera. Eu tava em uma call antes, tava de boa, achei estranho. Peraí. Rapidão. Pô, tá tudo bem, Bruno. Você, cara, é um cara que começou a usar o digital esse Eu tô ano. escutando chiado do mesmo jeito, viu, Mago? Você tá escutando um Agora chiado? eu tô escutando. Também tô escutando ele. Gente, Não, mas vocês... assim, tá dando para te ouvir bem, tá dando para entender bem, acho que todo mundo concorda, né? Tá dando só um retorno, não sei por que cargas d'água. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo, porque aí... Boa. Minuto. Enquanto isso, gente, dá pra gente contar alguns causos. Só pra mim entender, vai no chat aí todo mundo, aproveita, corre, vai no chat aí, só fala, só escreve sim ou não. Quem vai bater meta de venda em março? Ou, a mesma pergunta, quem acha que a venda de março foi boa? Sim, se março foi bom, não, se março foi uma merda. Ó, Move Simonetti, nosso cliente, diz que foi sim, né? Meu time comercial já veio chorar aqui as pitangas para mim, dizendo que a meta não foi boa. Outro já veio reclamar que a culpa é do marketing. Ai! Então tá. Brunão, como é que você tá aí? Seria bom você habilitar teu microfone aqui no Meet. O Bruno é um cara que ele tá no digital desde 2000 bolinha, ele faz 38 calls por dia, e ele tá aqui, ó, se batendo. Aí você vê como que a idade revela a pessoa, entendeu? Aí ele vai escrever, voltamos pra máquina. Bruno, vou passar o Diogo, então. Aí, Esté, abre outro Meet com o Bruno para resolver. Pode deixar, faço isso sim, Fechado. Vou dar uma saída rápida aqui. Diogão, então eu vou apresentar você, meu mano. Diogo, Boa. Vamos falar então de aprovação de meio de pagamento, irmão? Bora. Se apresenta, o palco é seu. Fechou. Você introduziu super bem. Meio de pagamento normalmente é visto como algo transacional, algo até considerado commodity por algumas pessoas. E eu estou aqui justamente para desmistificar esse pensamento e trazer uma visão diferente para vocês, para que você saia daqui com uma visão de que pagamento pode ser uma alavanca de performance também. Então, eu sou da Epimax, trabalho com o digital já faz 6 anos, já passei por agência de marketing, já fui dono de e-commerce também. Então, vou trazer uma visão para vocês de como pagamento pode ser uma alavanca de performance. E aí me avisem quando estiver vendo minha tela. Acho que já foi aí, né? Estamos vendo, Diogão. Boa, perfeito. Então, eu sou o Diogo, muito prazer a todos vocês. Eu estou representando aqui a Epimax como executivo de uma operação que processa 5 bi por ano, e, enfim, com marcas relevantes no mercado, até AlphaCo, ela Decora, que já foi citada aqui. Então, o meu objetivo é falar sobre performance. E por quê? Porque a Epimax ela é especialista em aprovação, especialista em performance com segurança. Hoje a gente trabalha com um bench de 99% de aprovação para mais de 85% dos nossos parceiros, em um ecossistema digital desde e-commerces, agências, infoprodutores, né, são mais de 10 mil clientes ativos. E eu já vou começar com um questionamento aqui para vocês em relação a esse indicador de performance que deve ser observado.
E uma pergunta retórica, quantos aqui de vocês sabem de cabeça qual que é a taxa de aprovação da operação de vocês? Eu não estou falando de ROAS, não estou falando de ROI, mas sim de aprovação. E talvez, se por algum motivo vocês não saibam de cabeça, vocês já identificaram um problema. Então, é realmente aí que mora o problema, mora o perigo de não poder escalar. A maioria de vocês, eu sei que deve investir pesado em tráfego pago, em criativo, em CRM, só que na hora que chega no checkout, aí perde todo esse investimento. É justamente isso que eu quero trazer para vocês. Talvez vocês tenham até notado alguns dos problemas que eu vou citar aqui. É importante estar atento em relação ao que está acontecendo na operação. E tem alguns gargalos que acontecem na maioria das operações que eu converso, e são mais de 10 mil clientes que a gente atende. Então, todos os meses eu converso com 70, 80, 100 donos de e-commerce e é algo que eu ouço diariamente, né? Esses problemas aqui que eu estou agora. O primeiro deles é o falso positivo no antifraude. E até trazendo uma visão para vocês, hoje no mercado de pagamentos de forma geral, esse perfil de compra, ele é muitas vezes ignorado. Esse perfil de recusa é muitas vezes ignorado porque parece que é fraude, mas na verdade era um cliente legítimo que vocês perderam. Então vocês perderam a venda, talvez, né, perderam todas as futuras recompras desse possível cliente, de acordo com o modelo de negócio de vocês, se for um segmento de LTV. E, óbvio, que todo o investimento que foi feito para adquirir esse cliente. Até porque, se um cliente chegou na última etapa do funil, vocês pagaram por ele, pagaram caro. Está cada vez mais caro adquirir cliente, né, Mago? Tá difícil pra caramba, irmão. Enfim, isso a gente fala desde 2018, eu acho. Mas tá cada vez mais caro adquirir cliente, porque está cada vez mais concorrido meta, está cada vez mais concorrido a audiência. Então a gente precisa olhar muito para isso. Eu não posso descartar a possibilidade de um cliente ser legítimo apenas pelo perfil suspeito. Eu preciso ir a fundo. Então esse é o primeiro ponto. É o falso positivo. O segundo gargalo é a fricção no checkout, que esse é um ponto bem comum que a gente percebe, que é quando ele chegou no checkout, mas não finalizou por poucas opções de pagamento, parcelamento, a experiência foi ruim, o cliente chegou ali na última etapa, mas vocês perderam por conta dessa fricção. O terceiro ponto é técnico, né? Estabilidade bancária, quando o banco do cliente sinaliza a compra atípica e recusa a transação. E aí não estou falando de falta de limite ou, enfim, se ele tenha digitado os dados de forma incorreta, mas é que perdeu a venda porque o banco recusou, porque no momento da compra, o banco, a adquirente, apresentou algum tipo de instabilidade. Então, esses três são os principais gargalos que ocasionam as percas do checkout. E eu vou trazer para vocês 3 alavancas que devem ser levadas em consideração para conseguir aumentar a conversão e aumentar a performance. Então, 3 alavancas relacionadas ao pagamento para aumentar a performance. E a primeira alavanca é o antifraude. Mas não o antifraude que todo mundo conhece, aquele mais genérico, aquele mais commodity, né? O modelo tradicional, aquele que geralmente vai utilizar 3 níveis fixos para avaliar uma compra. E o primeiro nível de risco, aquele perfil de baixo risco, é óbvio que todo mundo vai aprovar. E o alto risco é todo mundo que geralmente é recusado. O problema é que o mercado, o modelo, ele erra muito. Ele recusa clientes bons junto com os ruins por confundir esses perfis. E aqui a gente chama de
aqui o que a gente chama de triagem invertida é justamente ao contrário. Em vez de recusar transações de alto valor, alto risco, automaticamente, a gente aprofunda a análise. Então, a gente cruza algumas variáveis, mais de 150 variáveis, comportamento de navegação, geolocalização, gráfico de relacionamento entre CPFs. Então, eu não preciso recusar uma compra apenas por o CPF do dono do cartão não ser o CPF do cliente, do pedido. Eu preciso encontrar vínculo entre aqueles CPFs para poder mapear se é uma compra realmente suspeita, de alto risco, ou, apesar de ser um CPF diferente, existe vínculo para poder comprovar a legitimidade dessa compra. Ainda existe um fator que é voltado para a segurança. Obviamente, meu objetivo aqui não é aprovar tudo. E até conecta com a dúvida do Giovanni, né, que justamente, né, realmente ali a fraude é um gargalo, junto com a recusa, o chargeback também é um gargalo. Então, eu obviamente não tenho como objetivo aprovar tudo, mas sim diferenciar o que é fraude e o que é legítimo de fato. Então, eu preciso mapear tudo que eu tenho de informação, até mesmo, por exemplo, flexibilizar ou deixar mais rígido, né, aumentar o rigor daquela compra, dependendo do horário de compra, dependendo do dia, dependendo do comportamento. E ainda se a compra ela for considerada de alto risco, e aí é o que enfim, representa mais de 10% das vendas, esse tipo de compra eu, em hipótese nenhuma, vou aprovar, exceto se ele validar no WhatsApp. Então, aqui é justamente onde eu sugiro que vocês tenham um mecanismo de validação dessas compras de alto risco. Vocês podem fazer através de uma própria base enfim, eu manualmente ir abrindo os meus pedidos que são recusados por alto risco, são avaliados como alto risco, e validando no WhatsApp, ligando para o dono do cartão, ligando para o proprietário daquele cartão, o comprador em si, para validar se esse cara ele reconhece a compra ou realmente é uma compra suspeita. Só acho um pouco difícil, porque geralmente vocês não têm acesso ao Banco Central para poder encontrar o telefone do dono do cartão. E aí é onde vocês podem contar com a Epimax para isso. Então, todos os pedidos onde são avaliados como alto risco, a gente envia um WhatsApp para o dono do cartão validar aquela compra, validar se ele reconhece aquela compra. É justamente para não descartar a possibilidade daqueles pedidos onde passou por toda essa análise, mas ainda não tem uma evidência de legitimidade. E aí, por isso, a gente consegue recuperar 10% a 15% das vendas que seriam perdidas. Bom, a segunda alavanca de performance é a orquestração de pagamentos. Então, olhando para isso, quando um banco recusa uma transação por instabilidade, vocês não vão ver o motivo nem o cliente. Ele simplesmente vai ter a venda recusada, ele vai achar que a compra ela foi considerada suspeita, tanto por ele quanto pela loja, então para ele não faz sentido finalizar aquela compra. Ele só sai do checkout, tu perde a venda, ele some e não dá nem para recuperar na maioria das vezes. Então, com o orquestrador, o cenário ele muda, o fluxo ele muda. Vocês têm diversas opções no mercado de orquestração de pagamentos. Eu sugiro que vocês tenham uma segunda opção, um backup. Esse orquestrador ele serve justamente para, quando a rota principal de adquirência falha, eu tenho uma segunda opção, como uma retentativa automática. E aí eu conseguir a aprovação daquele pedido. Então, tendo uma múltipla adquirência, tendo várias rotas de adquirência para bancos diferentes, eu consigo aumentar a minha conversão. Então, falhou em uma rota, automaticamente eu redireciono para outro, sem que o cliente perceba. E um terceiro fator que pode ser olhado para poder aumentar a conversão é a expansão do parcelamento. Dependendo do ticket médio, se eu vendo um produto de R$1.000, R$2.000, R$5.000,
e eu tenho parcelamento até 12 vezes no máximo, mesmo que o cliente tenha a possibilidade de pagar os juros, ele vai querer parcelar. Então, se vocês têm a possibilidade de 21 vezes num produto de alto ticket, isso ajuda a aumentar a conversão também, porque viabiliza a compra para os produtos que geralmente não fechariam de qualquer forma. Até mesmo aumenta o ticket médio, porque o cara ia comprar 1.000, ele vai comprar 2, 5, 10 mil, tendo a possibilidade de parcelar em até 21 vezes. Eu geralmente falo que o brasileiro pode comprar até a lua se for bem parcelado. Então, é isso. De forma geral, a orquestração de pagamentos ele é voltado para aumentar a conversão por ter múltiplas rotas de adquirentes. E aí tem várias opções no mercado de orquestração que vocês podem contratar a parte fora um método de pagamento, como o adquirente e o antifraude, mas a Epimax centraliza tudo isso aqui. E o terceiro fator, terceira alavanca de performance é o agente e-commerce. E o que eu trago como agente e-commerce? É aquela opção de recuperação dos carrinhos abandonados. E aí eu não falo de recuperar em massa, tá? Que é justamente onde mora o problema. A gente manda mensagem para todo mundo que abandonou e acaba não sendo tão eficiente. Acaba irritando quem não tinha intenção real de comprar naquele momento. E o que funciona, geralmente, é focar em comportamento de fundo de funil. É quem chegou perto, quem hesitou na hora da compra, quem voltou mais de uma vez. E aí a gente utiliza uma IA no WhatsApp, não um robô com template, mas sim uma IA conversacional que entende a objeção e facilita o fechamento com um link direto para o checkout. E hoje eu trabalho aqui com um bench, onde a média de conversão dos carrinhos abandonados que a gente faz, que a gente trabalha para recuperar, é de 20%, o que é um índice bem alto comparando a média do mercado. Isso pode trazer para vocês um aumento de até 35% no faturamento total, se for aplicado com uma boa estratégia. Aqui, olhando para principalmente unindo tudo isso que eu trouxe para vocês, é dados, né? Então, quando uma venda é recusada injustamente, a gente sabe, vocês não vão perder só aquela venda, vocês vão perder o CAC, que foi caro para adquirir aquele cliente que chegou até a última etapa do funil, e, obviamente, todas as compras que esse cliente faria nos próximos meses e nos próximos anos. Imagina que todo mundo tenha calculado na ponta do lápis a LTV média da base. Agora, imagina se vocês têm a possibilidade de adquirir esse tanto de receita, mas simplesmente perde. E aqui é onde a gente consegue recuperar. E um detalhe que poucas operações acompanham é a diferença de aprovação entre o banco emissor e o que o banco remissor aprovou ou recusou e o que o antifraude recusou. E aí são dois problemas completamente diferentes. São duas estratégias que eu faço para aumentar a conversão. São estratégias completamente diferentes. E aqui na Epimax a gente consegue mapear muito bem essas duas conversões, até para mostrar na ponta o quanto que vocês estão tendo de aprovação. E, obviamente, tudo isso tem que estar interligado com segurança da operação, né? Mantendo o chargeback abaixo de 1% no máximo. E essa é nosso bench aqui. A gente trabalha com uma média de 0,17% de chargeback. Mesmo com aprovação alta, isso é muito bom. Enfim, trouxe para vocês algumas alavancas, em resumo, 3, para aumento de performance no checkout, para aumento de performance no e-commerce de vocês. Em resumo, a primeira delas é ter um bom antifraude. A segunda alavanca de performance é ter uma boa estrutura de orquestração entre adquirentes. E a quarta é ter uma boa plataforma para recuperação dos PIX não pagos, carrinhos que foram abandonados, cartões que foram recusados pelo banco. Vocês podem optar por contratar cada uma dessas opções apartadas ou contar com a Epimax para centralizar tudo isso. Boa, Diogão. Ô, Diogão,
Até eu quero pegar o gancho do que você estava falando e pegando o que o Giovanni falou, Uhum. na questão do antifraude, né? Que o Giovanni falou assim, abre aspas, pô, tem muitos grandes intermediadores de pagamento que falam que utilizam IA, que tem uma grande tecnologia, que usa banco de dados por trás, logo, né, tem taxas melhores, melhor aprovação, mas ocorre fraude e não oferece chargeback. O que diferencia a AppMax nesse caso? O que Excelente diferencia o pergunta. AppMax nesse caso, eu vou deixar para você responder. Mas eu quero falar um pouquinho para você, Giovanni, sobre o chargeback, irmão. Olha só. Cara, e agora eu nem combinei um jogo com o jogo. Pode ser que o que eu fale aqui, a AppMax faça diferente. Então eu vou dar uma visão exclusivamente minha, mago aqui. Cara, para mim, você não deveria, em hipótese alguma, pedir uma garantia de chargeback para ninguém. Eu acho que esse chargeback você tem que assumir o risco. Vou dizer por quê. Se você joga para o antifraude, para a AppMax, para quem quer que seja, assim, cara, eu quero uma garantia de chargeback, vai acontecer na prática o seguinte, na minha cabeça, tá? Sistemicamente falando, eles vão aumentar o nível de análise de segurança para evitar que eles tenham, que você tenha chargeback e que eles tenham que acionar e arcar com isso. Logo, naturalmente, talvez vai deixar de aprovar bons pedidos porque o nível de segurança aumentou. Então, eu sempre, quando eu dava aula sobre antifraude antigamente, eu falava, ter fraude, ter chargeback, é uma linha no seu DRE que você tem que saber qual é o limite que você está disposto a passar por chargeback, mas ter chargeback não necessariamente é ruim. Lógico, Giovanni, eu não sei o que você vende. Se a gente está falando aí de um ticket médio alto, é ruim. Mas você ter, estou falando agora em quantidade de pedidos, Giovanni, você ter algumas fraudes no bimestre, no quarter, no semestre, isso é bom. Você vai informar isso para o antifraude que você recebeu um chargeback, ele vai recalcular a rota, ele vai assumir aquele perfil também como algo que tem que ser olhado diferenciadamente, mas, cara, receber fraude é bom para evitar que sejam cancelados pedidos de pessoas que não eram fraudadoras. Diogo, se me corrija se estou errado, irmão. Faz sentido esses pontos, com certeza. Sobre chargeback, eu tenho 2 pontos importantes para trazer. O primeiro deles é que é impossível uma operação sem chargeback, porque não está só no controle do antifraude. O cliente, se ele não gostar do produto e agir de má fé, ele sempre vai levantar a mão por cartão e falar, não reconheço. Acontece, é do jogo, faz parte do jogo. E o segundo ponto é, realmente, eu tenho como viver com zero risco, e aí eu vou recusar tudo que vier pela frente. Eu tenho como viver em alto risco, que é desligando o antifraude, não tendo antifraude, e aí o risco é realmente muito alto. E eu tenho como entrar num equilíbrio, eu tenho como ter um médio risco. Eu vou aprovar as compras legítimas, buscando ao máximo diferencial do que for fraude, e é nesse ponto que a AppMax entra. Porque, como eu falei, eu não tenho como objetivo aprovar tudo. Eu tenho como objetivo diferenciar. E na maioria dos casos onde eu encontro esse caso onde é uma compra fraudulosa ou suspeita de ser fraude, eu não vou aprovar. E eu vou dar uma segunda chance, eu não vou aprovar nem recusar, né? Eu vou dar uma segunda chance para esse cliente validar se ele reconhece ou não aquela compra. E é neste ponto que a gente entra como diferencial. É nesse ponto que a gente diferencia. Mas de forma bem ampla, bem geral, para vocês saírem daqui com aprendizado, com conhecimento sobre performance, principalmente em relação a pagamentos, primeiro, tem um bom antifraude, segundo, tem um orquestrador de adquirente, isso aí é um ponto que foi falado na NRF, quem estava lá vai saber. A orquestração, ela se torna uma tecnologia básica para todos os e-commerce para poder aumentar a conversão. E o terceiro tem um agente e-commerce para não sair disparando mensagem no WhatsApp direto, sem contexto, e aí uma mensagem padrão.
agente de e-commerce para recuperação de carro abandonado, justamente para poder entender a objeção, para poder extrair a dúvida, para poder convencer o cliente de que ele realmente precisa finalizar aquela compra. E é onde a gente consegue agregar com valor, agregar com talvez um desconto. Eu não posso sair aplicando desconto automático, eu posso entender primeiro se a objeção dele é preço, para depois utilizar o cupom. Então, em resumo, é isso. 3 principais alavancas para vocês venderem mais em 26. Vamos embora. Maravilhoso, Diogo. Gente, uma salva de palmas para o Diogão. Aula sobre meio de pagamento, cara, muito bom. Cara, e não só sobre meio de pagamento, mas também sobre antifraude, sobre chargeback, sobre tudo que ele falou de utilizar isso como uma alavanca, assim. Eu olho para a conversão, eu olho para o ticket médio, eu olho para tráfego, mas eu também olho para aprovação. Porque não adianta nada eu correr todos esses pontos aqui, se na hora, no final, eu não aprovar e eu não tenho dinheiro dentro do caixa. Diogo, obrigado, cara, em nome da Lomini, obrigado, cara, você, em nome aí da Epimax, né? Manda um abraço pra Betina, manda um abraço para todo mundo aí, cara, eu tenho um carinho imenso, a gente é parceiro de longa data, e obrigado mais uma vez por vocês estarem junto com a gente nessa. Obrigado eu, cara, foi um privilégio enorme. Maravilhoso. E aí, gente, quero primeiro, não sei se a Esté tá aqui, Esté, já estamos todos preparados aí? Bora. Será que melhorou o mic? Comprei outro, hein? Sim, Comprei outro rapidinho, você é louco. Quer que deixar vocês aí escutando maravilhoso. ruído? Agora, cara, vou fixar aqui o Brunão. Não sei se para você está fixado, se a Esté estiver aí, ela já fixa para todo mundo. Gente, agora, a gente já fez as apresentações, eu não vou mais delongar. Brunão, conta para essa galera por que eu acho que eu devo, talvez, sabe, pensando bem, eu devo me relacionar com o cliente, eu devo recuperar a venda, e como que eu faço isso? O microfone é seu. Bom, obrigado. Desculpa aí pelo mic aquela hora, mas acho que era para ser, era para o Diogão ter apresentado primeiro, que essa era a ordem. Cara, eu acho que na hora que o Diogão vou mudar e eu fixar, eu vou mostrar a tela, vou trazer alguns dados, mas, cara, quando a gente está falando de CRM, a gente está falando de proximidade com o cliente, a gente está falando de entender o que o cliente quer, no momento que o cliente quer, né? E acho que esse é o principal quê do negócio, né? Ser de fato entender o que o teu cliente quer. A gente fala muito de experiência do cliente, muito de experiência do cliente, falamos de dados, falamos de ter ali a confidence para como review, mas beleza. E aí, como você sabe o que o teu cliente quer, quando ele quer, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para ver se aparecer. Pode compartilhar, irmão. No lugar do... Boa. Estamos vendo, Estão e vendo você minha está tela aí? fixado, irmão. Boa, valeu demais. Cara, isso não é a Revi que está trazendo, né? São dados do mercado, são dados públicos. Então, a gente está falando que estão 147 a 148 milhões de brasileiros usando o WhatsApp. Eu não vim aqui, como o Marco falou, eu não vim aqui para vender Revi. A ideia é mostrar para vocês que vocês precisam estar no WhatsApp. Quem não está no WhatsApp está perdendo e não é pouco dinheiro, tá? Não é pouco. Eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês estão me ouvindo, eu vou dar um enter num ROI, que o Mago já falou sobre ROI. Muita gente, antes de tudo, muita gente fala, o WhatsApp é caro. Cara, caro é o seguinte, quanto custa? 2 centavos para mandar uma mensagem, tá? Mas qual que é o ROI sobre esses 2 centavos? Porra, mas custa 60 centavos um disparo de WhatsApp. Qual que é o ROI sobre esse disparo? Esse é o grande ponto. Eu vou dar um start aqui só para vocês verem, para subir para vocês, o que a gente fez com um cliente nosso, esse é um dado publicado. Isso é um cliente que entrou na Revi e no primeiro disparo aconteceu isso. ROI de 28, ROI de 90, ROI de 63, segmentando campanha. Por quê? Primeiro, o WhatsApp está na mão da galera. Então, quando a gente fala que tem 147 milhões de usuários, né, no WhatsApp, quando a gente fala que de 55% a 58% fica conectado o dia inteiro no WhatsApp, cara, se você não está no WhatsApp, tu não está falando com o teu cliente.
Aqui na Review a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem SMS. Mas, cara, não tem como falar, não tem como competir com o WhatsApp. O WhatsApp está na mão de todo mundo sabe, todo mundo deve receber um WhatsApp, um informativo de algum cliente. Então, esse é o grande ponto. E aí, quando a gente fala de WhatsApp, né, que está na mão de todo mundo, que é o que o brasileiro mais gosta, o aplicativo. Teve uma pesquisa que o cara falou, se pudesse ter um único aplicativo, ele prefere ter o WhatsApp do que o teu aplicativo de banco. Então, cara, quem não está no WhatsApp não está falando com o cliente no lugar certo. Ele gosta de estar ali, ele quer receber informações por ali. Eu vou compartilhar eu vou passar um slide aqui e vou deixar fixado aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? O que é gerenciar, né, o relacionamento com o meu cliente? A gente faz dentro da Review hoje, ou várias ferramentas de WhatsApp fazem isso. A gente faz parte de automação, a gente faz parte de fluxo, a gente faz a parte de atendimento, a gente faz a parte de transacionais, que é confirmação de pedido, teu pedido saiu para entrega, enfim, tudo isso dentro do WhatsApp. Então, pô, Bruno, mas beleza, o que eu posso fazer mais dentro do WhatsApp? Como que eu posso conhecer o meu cliente dentro do WhatsApp? Eu vou jogar em algumas verticais aqui, e aí eu vou dar exatamente alguns direcionamentos para vocês. Depois eu volto nessa tela. Tá? Campanha de pesquisa. Uma simples campanha de pesquisa, onde eu falo para o meu cliente o seguinte, Bruno, você comprou esse celular, depois de tanto tempo eu mando uma mensagem para ele e pergunto, e aí, me diz aí, quer ganhar um desconto na próxima compra? Um cashback, um desconto, algum incentivo? Me fala o quanto você gostou o quanto você indicaria esse produto. De 1 a 5. Cara, ele só vai lá e vai clicar. De 1 a 5, ele não sai, eu não quebro jornada dentro do WhatsApp. Como vocês estão vendo ali, ó, na imagem que está no celular, você consegue ver que ele escreveu alguma coisa embaixo e, de novo, o bot veio e deu uma mensagem. Então, qual que é a ideia? Eu vou perguntar para esse cara quanto ele me indica. Aí ele fala o seguinte, eu gosto 5, dei 5 ou 4. Beleza, eu abro uma outra janela embaixo, perguntando, quantas vezes você usa seu celular? Exemplo, tá? Vamos falar no mercado de suplemento, vamos falar de colágeno, cara, que é um produto que dá para 30 dias. Então eu mando um disparo para esse cara e falo para ele o seguinte, olha, me dá de 1 a 5 quanto você indicaria meu produto. Ele fala 4, tá pronto para comprar comigo, jogo ele numa régua. Legal. Depois disso eu pergunto, o que você mais gostou? O sabor, a textura? Enfim, depois eu posso perguntar, quantas vezes você toma por dia? Por quê? Se eu sei que se ele tomar uma vez por dia, dá para 30 dias. Se ele falar, eu tomo 2 vezes por dia, eu diminuo a jornada de compra dele pela metade. A gente está falando de recorrência, a gente está falando de saber o que o cliente usa, quantas vezes ele usa. Por que tu toma colágeno? Para melhorar a tua corrida? É para melhorar, sei lá, a cartilagem? Não, é porque para melhorar a pele, textura, enfim, para várias coisas serve colágeno. Para melhorar cabelo, enfim. Eu consigo entender e gerar pesquisas dentro do WhatsApp, sem a quebra de jornada, que é muito importante. Quando eu mando um link para um cliente, muitas vezes o cara acha que é uma fraude. Ele, não vou clicar, ele não quer sair de dentro do WhatsApp. Então, esse é um ponto muito bom para vocês fazerem. Pensem nisso, usem, tá? Pesquisa de satisfação ali dentro do WhatsApp funciona muito, tá? Para eu conhecer um pouco mais, enriquecer o meu CRM, faz bastante sentido. Um outro tipo de campanha de incentivo, tá? Cara, incentivo pode ser por várias coisas. Eu tenho base que tá fria. Pô, o cara comprou comigo 5, 6 vezes, tava lá em cima na minha matriz RFM há uns 3, 4 meses atrás. Agora o cara tá frio, não tá comprando mais comigo. O que eu faço? Cara, vou fazer uma campanha de incentivo para esse cara. Vou pegar produto que eu tenho, que está com a margem baixa, produto que eu posso queimar no estoque, produto que está perto de vencimento. A gente sabe que existe esses pontos, né? E aí eu posso fazer o quê? Usar isso como um gatilho para incentivar, lembrar de uma compra. Pô, seu produto está acabando, falar de recompra de novo, incentivo. O Bruno comprou um produto que é para 30 dias e ele toma uma vez por dia. Quando tiver com 28, 29 dias, automaticamente eu quero mandar um disparo de WhatsApp falando para ele, que tal, Bruno, comprar o teu produto X, que deve estar acabando com descontinho, ou muitas vezes sem desconto. A ideia é só lembrar que ele pode comprar de uma forma mais simples e, de novo, dentro do canal de comunicação que ele mais usa. Campanhas de lançamento, mais uma coisa. Pô, aí é muito legal, vou mostrar para vocês. A gente tem matriz RFM, análise de cohort, muita coisa dentro da nossa plataforma de dados, tá? Mas o que é importante? Eu saber que
quem que compra comigo colágeno? Cara, eu vou fazer um lançamento de um colágeno 2, de alguma outra coisa, ou de um produto similar, eu posso mandar para quem tem interesse em colágeno. Ah, eu estou lançando porque eu tenho colágeno, mas eu também tenho roupa fitness. Cara, faz sentido eu mandar calça top para quem está comprando colágeno? Talvez faça, mas muitas vezes não. Eu tenho que olhar minha matriz, eu tenho que analisar. Mas a ideia é trazer para vocês alguns gatilhos que a gente usa dentro do WhatsApp, para que quem usa o WhatsApp começar a fazer e quem não usa olhar para isso. Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer dentro do WhatsApp. Legal? Então, lançamento de produto. Esses ROIs, esse monte de ROI que eu mandei aí é de uma campanha que está publicada. Depois vocês procurarem, tem no LinkedIn, tem no Instagram da Revi. O que é legal? Ali é tudo segmentação. Então, é como se fosse o lançamento de um produto ou categoria de produto. Quem teve interesse ou quem comprou calça jeans, eu vou mandar calça jeans. Carrossel de produto, 3, 4 produtos, ou produto muito similar ao que ele comprou, beleza. Quem teve interesse em saia, quem que compra muita saia nessa loja? Cara, tem mulher que só compra saia nesta loja, exatamente, que eu mandei aí essa quantidade de campanhas. Eu vou mandar uma campanha segmentando saia. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia a gente segmentou saia, no outro dia foi blusa, no outro foi Dia das Mães, que deu ROI 90, que era compre para você e para sua mãe. Então teve muita coisa que a gente fez de disparo segmentando base, que é mais ou menos isso. Lançamento de um produto é um produto, beleza, é novo. A gente está falando de repente, mandar primeiro para minha base VIP, que eu também consigo segmentar isso. Quem está na minha matriz RFM como um ganhador, um campeão, eu posso colocar esse cara para quê? Cara, ele é um VIP. Meia hora, uma hora, um dia, antes de eu lançar no site, eu vou mandar para esse cara, para que ele tenha esse sentimento de ser VIP. Aonde? No Instagram. Legal? Se der dúvida, pode perguntando aí. Campanha de promoção de novo, mas olha Ô, que Bruno, legal. deixa eu abrir um parênteses no que você falou, irmão. Pode falar. Você falou, pô, vou mandar para o meu cliente VIP, não sei o que tal, não sei o que tal. Quem que faz essa segmentação? Você coleta isso do Plataforma. A própria plataforma. Posso fazer, Porque a gente tem, depois eu mostro para vocês a plataforma, mas a gente tem a matriz RFM, então isso já faz de forma automática. Automática, perfeito. A gente tem uma IA dentro da plataforma que lê todos os dados da tua plataforma e sugere campanhas. Se você abrir o dashboard da Revi, tem 6 campanhas sugeridas. Reengajamento, boas-vindas, reativação, pronto para comprar. Por quê? A IA, olhando os seus dados, falou, olha, tu tem tantas pessoas para comprar contigo. Tá pronto, é só você clicar e colocar qual é o produto. Legal? Caramba, eu queria que o meu metabolismo fosse igual a Revi, cara. Fizesse tudo, aumentasse meu ROI sem fazer porra nenhuma. É isso. E aí, o que é legal, e muita gente, quando eu mostro essa campanha que tá mostrando aí na tela, tem muita gente que não sabe que isso existe no WhatsApp. O cara tá acostumado no TikTok, no story do Instagram, roda para cima, né? Vai para cima, vai para cima. E no WhatsApp também, quando você manda um monte de fotos, você vai rodando para cima. Quando você recebe esse tipo de campanha, esse tipo de mensagem, é uma do lado da outra. Então ali ele está aparecendo numa trilha, mas é como se eu tivesse com o dedinho rodando para o lado, e eu posso colocar até 10 produtos. Então o que é legal? Pô, o Bruno comprou chocolate da Goldco, que é um dos nossos clientes. Ou o Mago comprou um chocolate. Eu vou mandar para ele um carrosselzinho de produto, com um chocolate no primeiro, 3 chocolates no segundo, com descontinho, e uma caixinha com 10. Por quê? Eu posso aumentar meu ticket médio. Então, tem vários gatilhos que a gente traz para vocês, e o que é legal de novo, gente, não é querer ser chato dentro do WhatsApp. Quem não está no WhatsApp está deixando muito dinheiro na mesa. E não estou falando só de Revi, gente. Tem outras plataformas, vai porque você achar que faz sentido. Né? Diferencial da Revi? Cara, a gente tem dashboard, a gente tem time de CS, a gente já roda mais de 350 clientes aqui dentro, tem diferenciais, mas o grande ponto que eu queria trazer não era para um lado, olhem para o WhatsApp. Quem não está no WhatsApp hoje está deixando muito dinheiro na mesa. Legal? Dúvida? Pode perguntar. Não sei se tem dúvida, mas, cara, o diferencial da Revi com os concorrentes é que tem minha assinatura. Vai lá. A Revi tem minha assinatura, os concorrentes não tem. Cara, aí que é legal, ó. O Magro gosta de pegar vocês, né? Ele gosta de dar essas. Na Revi é o seguinte, Brunão, gostei, quero fazer a campanha. Quanto tempo? Cara, se a BM já tiver ok no meta, menos 24 horas a gente roda a campanha. Se não, 72 horas. Não tem contrato de permanência. Se você quiser rodar um mês,
Bruno, não deu resultado, tô indo embora. Aquela monte de ROI é tudo mentira. Pode ir embora. Não tenho contrato de permanência. Bruno, deu certo, eu quero continuar. Tá aí. Eu vou falar de uma marca, não ia falar de marca nenhuma, expor nenhuma marca, só as que estão de fato ali, que ali tem Power Focus, tem Goldco, tem algumas outras, mas a BAL entrou com a gente há pouco tempo, um cliente, um amigo, ele estava preso dentro de um contrato, e aí ele falou, cara, acabar meu contrato eu vou. Então, muitas vezes é ruim você estar dentro de um contrato. Por quê? Não é que a solução é ruim naquele momento, mas de repente o mercado mudou e a solução que eu estou não se evoluiu. E agora eu não quero mais estar ali dentro, só que eu fiz um contrato de 12 meses e a gente entende isso. Então vem para cá, rodou, tá funcionando, tá legal. A BAL entrou para fazer um teste de 3 mil disparos. 3 mil disparos. No final do mês já falou, cara, quero 18 mil. De 3 para 18, você tem ideia do tanto que a gente está tendo de retorno dentro desse cara. Então, cara, o que é legal? Hoje a gente tem campanha de carrinho abandonado, que é uma que tem aí. Quem conhece Butineiros, também é um case publicado, o Sandrão da Butineiros, a gente tem ROI de 430 com ele. Pô, os caras só falam Love cliente que é a Lomini, né? Butineiro, ela decora. Vocês falaram um monte. Você tá aqui com todo mundo? né? Todo mundo que performa tá aí dentro, né? Bicho, e aí sabe o que é o legal, Brunão? Você falou da tua fidelidade, cara. A melhor fidelidade que existe se chama resultado. É isso, é isso. A gente acredita muito nisso, muito, muito. A gente não tem contrato de permanência, tá rodando, tá funcionando, beleza. Se não tá rodando, a gente vai olhar por quê, vai tentar fazer rodar. Alguma coisa aconteceu, cara, não tá dando certo, tranquilo, pode ir. Valeu. A gente prefere dessa forma. Automação de carrinho abandonado, que foi falado também da Pimax, funciona, a gente troca ideia, a gente troca muito figurinha. E aí uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, que eu acho que ninguém falou. Recuperação de pagamento, tá? No WhatsApp, então, aí é empurrar bêbado na ladeira. Qual que é o rolê? O cara gera Pix. Por que ele não paga? Não é porque ele não quer. Se ele gerou Pix, ele vai pagar. Cara, a nossa vida é corrida. Entra em reunião, o celular toca, entra no túnel da JK, ele não consegue abrir o banco. Enfim, acontece mil coisas e o cara não paga o Pix. A gente faz recuperação de pagamento no WhatsApp. Lovelit é um cliente que o cara me mandou. Bruno, eu quero uma plaquinha, que eu mereço. Falei, por quê? Olha a minha recuperação de não pagos. O ROI do cara, 1.532. Cara, é impossível. O cara gastou R$4, R$5, nem lembro. Você entendeu? É isso. Cara, se você for ver o montante milagroso, pelo tanto que você gastou, olha o ROI gigante que você tem. Entende? Então, cara, a ideia é, o WhatsApp é o caminho, e lógico, ter inteligência de dados, ter toda a parte de automação, toda a parte de fluxo, toda a parte de atendimento, que é uma outra coisa que a galera não olha. Cara, é muito legal comprar Vivo. Vai lá comprar a Vivo, é maravilhoso. Vai cancelar com a Vivo. Vai falar com a Vivo. Cara, é uma merda. Se tem alguém da Vivo, desculpa, mas, cara, é muito difícil, muito ruim. E normalmente atendimento é muito ruim. Cara, atendimento no WhatsApp. Eu juro, eu tenho vários parceiros, várias plataformas, coisas que eu uso para o meu dia a dia, IA e algumas coisas. Preciso tirar uma dúvida, fazer uma reclamação, pedir alguma informação, abre um chat. Cara, é muito difícil você ter que responder por chat, abrir um ticket. Pode falar, Fabião. Fica à vontade. Você é da Vivo, Fábio? Ah, eu tô ficando com medo, Fábio. Fábio. Acho que ele levantou a mão sem querer. Pode ser. Levantou a mão. Pode ser que sem querer. Cara, qual que é a ideia? Atendimento, tanto com bot quanto com IA. Então, cara, vou dar um exemplo. Mandei uma automação, mandei um fluxo, mandei um carrossel, produtos de chocolate ao leite. Aí alguém pergunta lá, responde a mensagem, tem alguma coisa dessa promoção de meio amargo? A nossa IA entra, se apresenta, traz tudo que tem de meio amargo no site em forma de catálogo de produto, dentro do WhatsApp. Eu posso adicionar no carrinho dentro do WhatsApp. Se eu não adicionar, a IA pergunta se eu gostei de algum, se eu quero adicionar isso no carrinho. Tá? Então, gente, tem muita coisa que pode ser feita dentro do WhatsApp. Legal? Trouxe alguns dados, né, comparativo de WhatsApp e e-mail, que nem preciso falar. Então, taxa de abertura, quanto um está falando em 20%, 30%, quando é bom, a gente está falando de 90% a 95%, né? A gente está falando de CTR ali de 2% a 4%, quando a gente está falando a média de 45% a 60%, eu li o último dado, está dando 64%.
a Revi tem um ROI médio de 34 vezes. Então, que nem eu mostrei para vocês ali, tem 90, tem de 60, tem 50, tem de 14, tem de 17. Mas a nossa média é uma média de 34. Legal? Dúvida? Perguntem aí, estou aberto a dúvidas. Muito Aqui bom. uma campanha, ó, acabaram de descobrir quem está prestando atenção já descobriu quem que é aquele monte de ROI, ó. Essa campanha teve um ROI de 90 vezes, que é Leblog Store. Aqui a gente tem Butineiro, ó, 430. Cliente Então, anônimo. 65 mil. Cliente anônimo. Solear também, olha lá, ó, uma automação, né? Que teve também um ROI de 446. E aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que é a parte dos dados. Então, para fechar, finalizar, a gente tem matriz RFM, análise de cohort e também frequência de compra. Quantas vezes esse cliente comprou com você? Normalmente, a média de tempo que demora para ele fazer de uma, para ele chegar na segunda compra, tudo isso dentro do WhatsApp. E aí, Bruno, quero fazer uma campanha. Você pode pegar mais de 90 filtros para fazer uma campanha e direcionar o produto certo, no momento certo, para o cliente certo. Acho que é isso. Bruno, Diga. primeiro, galera, para quem tá aqui, palmas pro mago do relacionamento. Cara, eu acho, Brunão, de todos os lugares onde você já vestiu uma camisa e levantou uma bandeira, eu gosto de dizer que a Revi é uma das que você, cara, mais faz match, porque a Revi, ela representa o que é você. É relacionamento, é estar presente junto com todo mundo, acho isso maravilhoso. Mas eu gostaria, @Bruno _Romeiro _ que você me respondesse a pergunta clássica. Cara, por que eu, que tenho um e-commerce, preciso aumentar minha venda, aumentar o meu ROI, não deveria contratar a Revi? Cara, não contrata porque você não precisa vender. Se você está vendendo bastante, o ROI tá bom, não precisa. É isso. Gente, Simples assim. maravilhoso. Bruno Romeiro, obrigado mais uma vez, irmão, por você estar junto comigo nesta, cara, que a gente consiga estar mais presente presencialmente, né, cara? VTEX Day tá chegando aí, a gente vai estar junto. Toma aí. Né, no dia, já estarei em São Paulo aí no dia 13 e dia 14, cara, pra gente estar junto e a gente confraternizar. Cara, mais uma vez, obrigado. E, cara, maravilhoso a gente ter e saber que, galera, todo mundo hoje utiliza o WhatsApp. Todo mundo. A gente abre o WhatsApp hoje, sei lá, dezenas e centenas de vezes por dia. E existe uma linha muito tênue entre você ser chato e você ser comercial. Mas existe também a linha da burrice entre você não usar e você usar. Então, meu amigo, utiliza da ferramenta. Porque se você não utilizar do WhatsApp, o teu concorrente vai utilizar o abençoado. Então, meu amigo, utilize, faça, nem que seja de forma manual nesse momento, e aí para você provar o ROI e depois você contrata a Revi. É isso, Brunão? É exatamente isso. Eu estava colocando meu telefone ali no chat. Se alguém quiser pode me chamar. É exatamente isso. Cara, a gente tem o ROI ali, que a gente fala nosso ROI médio, atendimento, toda a parte de automação, fluxo. Então, não fica dormindo não, de verdade, gente. Não é só Revi, tá? Olhem para o WhatsApp. Não quero levantar uma bandeira, mas que eu sou Revi. Mas, cara, olhem para o WhatsApp. E outra coisa muito importante, que eu esqueci de falar. Não vão aonde não é a API oficial, porque o Meta não está deixando ninguém mais dentro. Quer perder o númerozinho, vai. Quer perder o vai número. lá. Ó, eu vou dizer, comercial de vários parceiros estão perdendo o número. Por quê? O cara manda 3, 4 vezes a mensagem igualzinha. Manda para 10, pega teu comercial, faz um textinho e manda para 10 que já te responderam. O Meta te deu um tempinho de gancho. Então o Meta tá com uma IA absurda olhando para tudo isso, então tá derrubando demais o número da galera. Para vocês não perderem número, não vá pendurar em onde não é a API oficial. Tá? Esse é um dos pontos muito importantes para vocês. Bruno, obrigado mais uma vez, meu mano. Tá aí o número do Bruno. Quem quiser contratar review, por favor, fala que é da Lomni, porque eu preciso receber a plaquinha de parceiro no final do ano, lá no Fórum E-Commerce Brasil. Pelo amor de Deus.
Tá bom? Galera, Boa. dito tudo isso, Bruno, mais uma vez, obrigado, meu mano. Arrasou. Conteúdaço. Cara, com você, como sempre, cara, aprendo horrores com você, meu irmão. Brabo Gente, demais. finalizando o nosso Growth Session, tá? Acho que palmas pro Mago, porque pro time da Nomini também, porque, cara, valeu, porque isso é um conteúdo que ninguém quer dar grátis. Na verdade, a galera fala que vai dar conteúdo e no fim não é conteúdo, né? Fica vendendo. Hoje eu vi aqui, de fato, muito conteúdo na prática e isso poucos fazem. Então, parabéns a Lomini pela iniciativa. Contem sempre comigo, sempre. Cara, independente horário, onde for, pode me chamar que eu estou com vocês, você sabe disso. E me procurem. Estou sempre com vocês. Tamo junto. Time maravilhoso. A todo mundo que ficou até o final. Finalizamos aqui mais um Growth Session da Lomini, nesse mês de março. A gente vai ter vários Growth Sessions ao longo do ano, com diversos conteúdos, diversos parceiros, diversas estratégias para você vender mais, para que a gente, né, saia desse mar que a gente está, que é cada vez um CPC mais alto, né? Eu nunca mais, eu tô cansado de saber que o CPC está ficando mais caro que a gasolina ultimamente, né, cara? Então, meus amigos, por favor, vamos entender de forma estratégica. Quero pedir de novo aqui, cara, um parabéns de novo ao Diogo da Apimex, Thiago da Solomon, Rafael da Confidence, Bruno Romero da Revi, ao nosso time da Lomini, a todo mundo que é cliente da Lomini, que quer converter mais, ao meu time comercial que está aqui, né, fazendo coraçãozinho pro meu lado, ao meu time de marketing, ao meu time operacional, meu time de growth, meu time de SEO, meu time de TI, meu time de ads, a todo o time envolvido. Muito obrigado por confiar mais uma vez no Growth Session. E galera, lembrando que a frase que fica é: todo mundo diz que o amor é a força mais poderosa do mundo. Claramente, quem falou isso não sabe o que é trabalhar em e-commerce e ter que bater meta em dia de não Black Friday. Galera, um beijo no coração, mais conversão para vocês e menos conversinha, que a gente consiga arrasar. E de novo, quer estratégia, quer o ROI, é com os parceiros, é com a Lomini, vamos que vamos. Um beijo no coração, valeu! Valeu, gente. Obrigadão, Bora, turma. valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu.